Ora, muito boa tarde. Então, ali. Já está. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos Como a estão? Tudo conseguir bem? ouvir. Não ouvem? Sim, 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 sim. sim. Nós Ah, estamos, ok. também nos está a ouvir bem, certo? Sim, sim, tudo Pronto. ok. Então, muito bem-vinda, Miriam. Como é que vai? Está tudo bem. Tudo ótimo. Peraí. Ora, viva, muito boa tarde, Tiago. Não estamos a conseguir Boa ver. tarde. Quem conseguir colocar O vídeo, a os vídeos imagem. e a dizer as câmaras a trabalhar, a gente Sim, assim conhecia-se um bocadinho, sim, só todos para um o pessoal bocadinho se melhor. cumprimentar. Depois, enquanto estivermos a falar um bocadinho, podem suspender outra vez e ficar com o E o som, som, certo? pois, tiramos depois o som. Então, sejam todos muito bem-vindos, ao Hugo também que já aqui está. O Miguel não ligou a câmara, mas não interessa. Alguém fez uma pergunta e eu não percebi. Tá, Estou a ouvir um som qualquer de fundo, não, não. problema no som, tá? Olha, apareceu a Cristina. Vamos aparecendo. Então, Vamos sejam muito começar a fazer a bem-vindos. apresentação, né? Eu sou a Sónia. Eu sou o Luís, já nos devem conhecer dos vídeos da Apicosta. Nós fazemos apicultura já há 13 anos, certo? Mais ou menos. Sim, Não dentro, apicultura natural. dentro Nós disso. começamos a fazer apicultura, vai fazer agora em junho 14 anos. E passado 6, 7 anos mais ou menos, relativamente, também não tenho as datas muito certas, foi quando mudamos completamente para a apicultura natural, que não estávamos satisfeitos com o que a gente estávamos a fazer, então foi aí que a gente começamos a mudar. O nosso objetivo hoje aqui é realmente responder a perguntas. Vamos responder as perguntas de quem nos mandou no formulário e depois, quando respondermos a todas as que temos, vamos abrir. Há aqui uma funçãozinha que diz. Áudio. Não, diz aqui reagir. No Ok. reagir, as pessoas, quem quiser depois começar a fazer perguntas, basta clicar ali que a gente depois, mais ou menos por ordem, conforme eu consiga ver aqui, Vamos, vamos, vamos dando uma vamos, vez a cada pessoa e a pessoa faz a pergunta e nós é, respondemos na altura, certo? vamos abrindo para vocês poderem deixar as outras perguntas, quem não fez. Sei que muita gente ainda não conseguiu ler, ou pelo menos não conseguiu ler todo. Mas havemos de arranjar uma maneira de depois tirar-vos as dúvidas, mesmo a quem não conseguiu, porque sei que houve muita gente que já conseguiu, assim que o livro chegou, conseguiram logo lê-lo todo. Mas pronto, há de surgir dúvidas, a gente depois vamos continuar em comunicação, com certeza todos. Um, não sei se está bem mais a chegar, que a gente não tenha cumprimentado. Deixem-me ver se eu consigo perceber se chegou mais alguém que eu não tivesse cumprimentado. Acho que não. A gente resolvemos fazer no Zoom porque o Miguel está aqui. Acho que não tínhamos cumprimentado o Miguel. Porque o Miguel disse-nos que era a maneira que ele tinha melhor de aceder, porque não está cá, está em Angola. Ele mesmo ainda não recebeu o livro dele ainda está aqui à espera dele, aqui mesmo atrás de mim. Ahm, Mas está guardado. mas está guardado, está cá guardadinho. Então resolvemos fazer pelo Zoom. Temos aqui um tempo um bocadinho limitado, mas se por acaso o nosso tempo, entretanto, terminar e não tivermos respondido a tudo, a gente volta a mandar-vos um link outra vez para continuarmos. Se puder ser assim, se não se importarem. Agora eu pedia à nossa colaboradora, que é a Mara, ela vai fazendo as perguntas, que é mais fácil assim. Ela faz-nos as perguntas que vocês deixaram e nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Se quiserem, em cima do que a gente tiver a dizer, ou houver alguma coisa que ainda ficaram com alguma dúvida, assentem, não se esqueçam que depois no fim, quando a gente abrir,
podem depois perguntar, que a gente depois tenta. Também só para o pessoal ter um bocadinho a noção, isto são um pouco mais de meia dúzia de São perguntas algumas, e a nem gente toda a também gente vai responder assim nem toda a gente conseguiu ler. relativamente simples. Se entretanto quiserem levantar a mão e que a gente consiga responder na hora, também não há de ser por aí, que também não, para não se esquecer às vezes da dúvida que estamos a falar no momento, a gente vai esclarecer. Está tudo certo assim? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não? Está tudo bem. Então, Mara, se quiseres fazer a nossa primeira pergunta. Olá, boa tarde a todos. Acho que ficou só por mencionar se puderem deixar todos os vossos microfones desligados para não haver interferência com o som de ninguém. Estava a ver aqui alguns microfones ligados. Eu vou estar sempre no chat ou a enviar algum link de apoio pelo grupo. Também, se houver algum problema, envio no final da nossa reunião e o novo link vai também ser enviado por lá. Por agora, vou começar as perguntas. Faço uma pergunta, eles dão-vos uma resposta. Deixem, por favor, só as questões todas depois para o final. Ou seja, pergunta número 1. Como podemos saber quais os apicultores que estão na zona onde queremos colocar as nossas colmeias? Posso começar? Podes. Então é assim, nós podemos, em primeiro lugar, contactar onde nós vamos para fazer o registro de apicultor, que é a DGAV, ou seja, eu tenho aqui apontado que eu nunca sei estes nomes todos de Estas cabeça, siglas. que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Eles normalmente não nos vão dizer quem é este apicultor ou aquele ou outro, mas dizem que na nossa zona tem X de apicultores Ou dizem mais ou menos, podem dizer, por exemplo, a gente aqui estamos no Conselho, estamos numa freguesia do Conselho de Torres Vedras. Eles dizem assim: olha, há um apiário na zona da Ventosa, na freguesia da Ventosa, ou na aldeia assim, vai depender muito das zonas onde vocês estão, claro. Eles dizem mais ou menos, nunca vão dar uma direção nem uma morada correta, porque mas é à uma questão de partida, segurança a partir também. daquelas coordenadas, eles dizem que está a X de metros Está para as assim, pessoas terem pronto. noção se podem ter uma colmeia, se podem ter 10, se podem ter 20. Para esta associação, para esta Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é a DGAV que ele estava a falar, tem que se mandar um e-mail. A gente só consegue contactá-los, ou eles normalmente só respondem quando lhes apetece responder, que eles nem sempre gostam de fazer isso. Mas só mesmo por e-mail, mandando um e-mail com o pedido para saber. Depois, temos as associações de apicultores, uh, que é assim, a gente aqui na nossa zona, até onde a gente sabe, há em Loures, para o norte há várias associações Há em também, Lisboa. em todo o país há associações Pois. mais ou menos, por aí tem que procurar o que é, qual é a associação da vossa zona, e eles às vezes dizem, têm normalmente conhecimento de onde é que há apiários, onde é que há apicultores, Já os agora, que estão registados, porque a gente não se pode esquecer que há muita gente aí que também não está registada, estão ilegais, não podem estar. E isto é outra questão que já já agora eu agora posso. deixa-me só Diz. falar um bocadinho sobre isso, assim só por alto, que é assim, nós desde que tenhamos, nem que seja só uma colmeia, convém registar-nos. Conclusão, não se paga mais por isso, eles ficam com a ideia de quantos apiários há, não há, é bom para quem depois vai pôr outras colmeias, é bom para nós sabermos se já há muita população, vá lá, de colmeias na nossa zona. Depois há a situação também de quem se associa às associações normalmente é mais os apicultores normais, porque depois têm descontos em produtos, em materiais, E por aí. poderá em algumas coisas interessar também a Não, quem faz a apicultura sim, natural. sim. Pouca coisa, acho eu, mas, por exemplo, alguns produtos, desde fatos, luvas, pá, sei lá, a pessoa Os precisa de umas tratamentos, folhas de cera moldadas, meia dúzia para se desarrascar, também pode. Os eh, tratamentos também pode, há ou aqui, não. há aqui só uma outra questão que a gente normalmente não refere, ou esquece às vezes de referir, ou as pessoas não dizem, que é em relação ao registro do apiário. A gente diz que é sempre importante, e é importante, nem que seja só com uma colmeia, porque é assim: a gente temos um terreno, a gente coloca a colmeia dentro da legalização, dentro do que é legal no nosso país. Porque pode não ser só no nosso país, mas dentro do que é legal no nosso país, a gente coloca aquela colmeia. Se por acaso houver um apiário, nem que seja mais antigo, e se ele não tiver registado, o vosso tem direito a estar ali, em relação ao outro, por exemplo, que já lá estava há um ano ou dois. Há esta importância no registro. E como não Pois se paga há, nada,
a gente não paga nada no registro, pode-se fazê-lo. Não temos, acho que não há problema nenhum Se em não tiver fazer isto. registado, é que pode vir a ter problemas alguma Pois. vez que vão lá, tipo, fazer a fiscalização. A pessoa daí pode apanhar uma multa até bem boa, até pode ficar sem colmeias. Aconteceu um colega meu, que estava registado, mas houve alguém que fez queixa. E entretanto a GNR foi lá, confirmou que aquilo era um apiário registado, XXX, teve a ver as medidas, estava tudo certo. Por 1 metro queria um autogolo, mas pronto, isso é outra situação. Há que respeitar as distâncias legais que as colmeias têm que estar, das casas, das vias públicas, por aí afora, que é outro assunto que a gente depois também pode detalhar mais. E entretanto, também se pode pensar e falar com alguém da zona que a gente conheça, falar com um apicultor, perguntar se mais alguém tem Ou ali mesmo, colmeias, ou agricultores, que as os pessoas. agricultores também sabem muito isso. Às vezes a gente não sabe quem é apicultor ou não, mas os agricultores, a malta que cultiva ali os terrenos, as pessoas mais idosas sabem sempre, olha, há uma caixa ali, ou claro, às vezes não sabem bem, se aquilo é um apiário ou não, mas sabem dizer, olha, lá há abelhas, Como ou era aqui na aldeia, se alguém perguntasse, olha, o Luís não sei quantos tinha tinha colmeias. colmeia. Pronto, por aí também conseguem se informar. E a FNAP, até onde eu sei, eu nunca pesquise, nunca fui lá a procurar, mas até onde já me informaram de conversas que a gente às vezes tem, acho que a FNAP às vezes também informa ou tem um registro deles que pode informar também em relação à DGAV, é a mesma coisa. Terá que ser com certeza por e-mail, porque eles não vão mandar nem as moradas das pessoas, nem informação assim Nem àquilo. gostam, nem gostam muito de Não dar gosto, assim, esse tipo de informação, não sei porquê, porque mas não é muito. eu cheguei a perguntar e por isso é que eu estou a dizer assim, eles, É complicado porque há pessoas que fazem isso pelo mal e não pelo bem, e então é complicado a gente coisa. Mas eu acho que é assim, a gente já se registou há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, mas eu acho que na altura até havia lá uma hipótese em que quando a gente faz um registro, dizia-se naquela zona ali não havia um mapa que dizia que e são eles que veem se e há ou depois não, e informam se podes informavam ou se se a não gente podes. podia ou não ter Pronto. o Se apiário houver naquelas essa coordenadas. irregularidade, às vezes a gente dizer assim: olha, eu quero pôr naquele terreno, vou registar uma colmeia ou duas, que é o que eu vou colocar ali. Tentar fazer o registro e eles depois também informam, caso não consigam ter essa informação, se estão a pensar colocar no sítio certo ou não. Eu acho que havia essa informação, mas a gente só consegue Eu, ver na isso altura, realmente quando faz o registro e a gente, como já fez o nosso há uns aninhos, ainda às vezes é complicado. nem havia online, não dava para Teve que fazer ser nada online. no direto. Tive que me dirigir lá, dizer que queria fazer em tal sítio. Pronto, agora é mais fácil porque nós, através do computador, conseguimos fazer o registro, damos as coordenadas por GPS e, em princípio, automaticamente, se já lá tiver algum naquela zona, deve É, logo haver essa é capaz de informação. aparecer lá. Então, se calhar, avançamos para as perguntas, Para a mesmo próxima. para a Esta também próxima. é. Sim, está bem, é isso. A próxima pergunta, diz: qual o investimento normal no início em equipamento? É assim, é complicado dar um número ao certo. Podemos dar uma ideia e tentar ajudar a dizer o material que é preciso e depois também consoante os sítios e onde as pessoas vão procurar ou fazer ou não, tudo isso vai É, interferir nos preços. varia muito da qualidade do que se compra. Há coisas que é o básico e são coisinhas baratinhas que até nem faz grandes diferenças, como uma vassoura, como uma gaiolinha para uma rainha, como ah, coisas pequenas, uns elásticos que são precisos de alguma coisa assim. Depois, os fatos é o que pode às vezes variar um bocadinho mais em termos Normalmente, se de formos preços. comprar, é o que acho que é quase o mais caro. Pronto, depende da qualidade que se quer, o que é que não se quer. Hoje, por exemplo, respondi uma pergunta também no Instagram em relação a uma pessoa que queria fazer, quer, ou gostava de ter abelhas, mas é alérgico, não tem medo de coisa. Ele pode fazer, tem que pensar que tem que comprar um fato um bocadinho mais caro ou bastante mais caro do que um fato para uma pessoa que não faz tanta diferença se levar uma picadela ou outra, não é? Então, Então aí faz diferença neste tipo de valores que pode vir ao fim. Aqui o que temos que pensar é que para começar a inicial, como estava no livro, é realmente é o fato, o que se vai gastar dinheiro, é um par de um luvas, par de luvas, isto tem tempo e equipamento e de proteção do equipamento, é o que é apicultor. preciso. A gente usa botas, por exemplo, de cano alto, a pessoa se não quiser não precisa, porque O aconselhável é é o material aconselhável, mais claro. Eu uso umas botas de pele pretas, não se passa nada, nunca tive problema. pronto.
Mas nota-se quando a gente está a mexer, às vezes a tirar enxames e não sei o que, que elas estão assim mais agressivas, as Ao abelhas preto. vão sempre mais à parte da rede, que é onde nós temos a cara, é o cheiro e é a cor escura, e à zona das botas, que é onde está o preto. Mas pronto, uma bota de pele elas também nunca vão furar nem nos vai fazer mal, por Olha, isso não desculpa é. lá, deixa-me só mencionar uma coisa em relação às luvas. Em relação às luvas é assim, pode-se comprar um par de luvas numa loja da apicultura, ah, a Mara é capaz de estar com atenção a isso. Ahm, Pode-se comprar umas luvas, por exemplo, na agriloja. Alguém se estiver perto, a agriloja também vende material de apicultura. Ah, ou pode fazer como eu, comprar umas luvas de pele de cabedal, daquelas luvas normais de trabalhar, de oficinas, por exemplo, e depois cozer uma manga até um bocadinho mais acima e pôr um elástico na ponta, faz as luvas de apicultor. Pois, e se quiser gastar menos. Essas luvas de trabalho, convém informar já agora, é que é luvas de cabedal, mas as que são lisas. Uma vez caí na esparrela de comprar umas luvas de cabedal, eram peludas, tipo camurça, levei picadas de meia-noite na mão que elas conseguiam pôr os ferrões lá para dentro e então tive de vestir as luvas. Tem que ser mais lisinhas possível. Mas em relação então aos valores, tem os fatos que pode variar, se a gente for a um AliExpress, podemos ir desde os 20 euros até aos 200 e tal, ou mais. Aí vai haver mesmo, realmente da escolha da pessoa. Depois há estas coisas pequeninas, como uma vassoura, uma coisinha para a rainha, uma gaiola para as rainhas, uns elásticos, uma espátula, aquele tem o nome? É É a espátula. espátula raspadora, Aquelas, a raspa espátula, quadros. temos o fumegador que nós aconselhamos, pelo menos a quem está a iniciar, a ter sempre, e é sempre bom se formos E para apanhar um algumas enxame situações específicas. e por aí. Este conjuntinho de coisas, podemos gastar à volta, sei lá, de 50, 60, até aos 100 euros por aí. Já se Uma consegue assim um espátula. materialzinho bom. Uma espátula dá para ir na casa dos 10 euros, se calhar. É, até aos 100, porque o fumegador é o que custa mais. Portanto, até esse valor andamos. Depois temos as colmeias, que aí vai da escolha de qualquer pessoa, de qual é as colmeias que vão trabalhar ou que não vão trabalhar. As nossas colmeias, tanto a Top Bar como a Varré, uma Top Bar pode andar à volta dos 130, 140 euros, dependendo de quem, aonde a forem comprar, ou às vezes até pode ir a mais, porque as madeiras hoje em dia estão um bocadinho mais caras do que era Muito mais há um caras. tempo atrás. A Varré também anda mais ou menos por esse preço, normalmente é Acho que é um bocadinho mais barata, não é? é, Parece que depende, é, acho que não, passa um depende do bocadinho. telhado. Há telhado, se for o telhado como o nosso, é de uma maneira, é mais ou menos esse Eu valor. tinha na Se ideia for que o era um telhado de bocadinho. chapa, quem utiliza o telhado Não, de não chapa. aconselho. hum, Anda mais ou menos dentro desses valores. Normalmente é uma colmeia é vendida com duas caixas de altura, e o resto da composição dela. Se Eh, for a pessoa a fazer, e sai um bocado mais barato, depois. apesar da madeira também já ser muito mais cara, mas sai sempre um bocadinho mais barato do que comprar. Há sempre hipótese de arranjar planos, tanto para a Barré como para a Top Bar. Ah, E pronto, e em termos de material é mesmo a colmeia, o equipamento de proteção do apicultor e depois as ferramentas para E trabalhar. depois é uma questão de escolha, é um bocadinho complicado. A gente às vezes está a dizer valores porque a gente podemos ir tanto ao AliExpress como podemos ir à Amazon, como uma loja Da apicultura, da que também zona, ou fazem uma loja de diferença. apicultura, uma associação, quem lá tiver, e depois varia muito do material que as pessoas querem arranjar ou não, mas andamos mais ou menos dentro destes valores aqui em Portugal, aqui na nossa zona, é estes os valores que coisa. Acho que não nos escapou material nenhum. Pois, acho que Se não, pois escapou, entretanto ou depois, também entretanto, se é isso. quiserem saber Vai mais voltar a algum, perguntar. digam mais alguma coisa. Mara, tens mais alguma? Temos mais algumas, só avisar, eu não sei se o aviso apareceu para toda a gente, nós temos aqui um tempo limitado nas nossas chamadas, vamos logo enviar o link logo a seguir, peço desculpa por essa, essa parte que é mais chata. E vais enviar por. Ela vai Começando enviar por pelo grupo. pelo grupo. Começando já com a próxima pergunta. Qual a diferença entre a apicultura natural, orgânica ou biológica? Então, eu acho que a pergunta que queriam fazer, a orgânica ou biológica, era o que a senhora estava-se a referir à mesma coisa, certo? Ou quem nos fez a pergunta, que já não Aqui sei.
aqui dava a sensação que era a mesma coisa, A mas mesma não coisa. sei se não é, se Não é, percebiam não essa é bem a mesma distinção. coisa. A Não, orgânica apicultura e orgânica, biológica, o que as pessoas orgânica ou natural é que acho que se pode chamar o mesmo. Biológica é outra. utilizam químicos à mesma em mais pequena quantidade. O, Apesar de dizerem que não, é em menos quantidade, mas estão lá químicos na mesma. o que eles E a utilizam. natural então não se fala, a normal então não se fala. Sim, mas não é, a questão era entre a natural e a biológica. Vamos separar aqui. Eh, a biológica tem que ser certificada. É para se conseguir dizer que estamos a vender um produto biológico, tem que ser certificado. Acho que tem que estar numa zona certificada Tem que também estar para numa para zona produção biológica. certificada, tem que estar, as abelhas têm que ir aonde elas vão, num raio de 3 quilómetros, que é o raio que normalmente elas voam, tem que ser certificado ali de volta, ou tem que ser de produção, não pode ter produção nenhuma da normal, com químicos, seja lá que produção for. Tem que seguir os tratamentos e os produtos que estão homologados, que eles dizem que é. Até onde a gente tem conhecimento, que é o que o Pedro está a dizer, a maior parte deles são os mesmos tratamentos dos outros. Eles dizem que têm uma menor percentagem de químico, e a maneira de fazer é menor ou é em menos quantidade. É assim, estás a falar bem, vou só eu. Não é emendar que estejas a falar mal. Não se pode dizer que os produtos são os mesmos que os outros, não. Não, Depois não, vem, vai saltar gente a dar-nos as orelhas. não, o que São dizem. parecidos com os outros. São feitos com um nome diferente e com menos quantidade de, de- de Sim, químico. não, mas há muitas É a pessoas. O que diferença eu básica é queria esta. dizer é, por exemplo, é que os produtos todos são compostos pelos mesmos tipos de plantas ou de ácidos, digamos assim, como o timol. O princípio ativo. Os princípios que lá estão, são basicamente os mesmos. E se a gente usasse o timol, por exemplo, que é tirado de uma planta, seria um produto natural. O problema é que aquilo já foi transformado e já foi adicionado outras coisas, e depois temos o que é mesmo com mais químico, que é o que é utilizado em maior quantidade na apicultura, que a gente chama a comercial, a normal, A a que chama convencional. normal até E produtos que às depois vezes nem é para as o, abelhas usam, mas o que pronto. vai para o biológico, o que vai para o biológico é com menor quantidade, digamos assim, desse químico, ou tem mais quantidade talvez do que eles chamam de produto natural, mas está lá na mesma. Eu gosto de mencionar, e é bom a gente mencionar isso, porque há muita gente que diz, é biológica, é limpo, não tem químicos. Não, Não é. não é bem assim. Pronto. Eu Eh, antes também caí na esparrela de pensar que era assim, mas Pois. não é. E E é nós essa, então optamos mesmo pela natural, que nós, químicos, não temos. e é essa a diferença, é essa. Tem outras, por exemplo, eles têm oportunidade, não é oportunidade, eles têm como é que se diz? Agora está-me a escapar Pois eu não estou a conseguir usar. eles têm a possibilidade, têm a autorização de poderem, por exemplo, utilizar ceras nas colmeias na mesma. Dizem que tem que ser cera que é proveniente de uma agricultura já biológica, mas podem continuar a utilizar ceras. Têm autorização para mexer, têm é que provar que mexeram menos vezes do que normalmente se mexe, ou os comerciais que mexem. O que quer dizer, eles podem fazer tudo como na comercial, com a forma de provar que é um bocadinho menor ou diferente, com uma redução de um ou outro componente para justificar que são certificados. E pronto, e depois o que eles têm mesmo que provar é que estão numa zona que não há químicos e que não há produção dessa. Em relação à natural, uh, a gente não utiliza nenhum desses produtos de compra que sejam autorizados, ou seja lá o que for. Nós deixamos de serem as abelhas a produzir a sua própria cera. Tentamos mexer ou intervir o mínimo possível. Se quiserem que eu vos diga, a gente não vai às abelhas ou abrir as colmeias outra vez aí há coisa de 2 meses, um mês e tal, um mês e meio para aí já, Um mês e qualquer coisa, já, que a já. gente já não lá vai outra vez abri-las para mexer. Fizemos uma inspeção quando o tempo começou a aquecer, e agora estamos a deixá-las trabalhar, e passamos bastante Fez, tempo sem a mexer. última coisa foi uns desdobramentos à Foi. pressa de uma colmeia que a gente estava a pensar que já ia para enxamear
e que acabou por enxamear à mesma, que às vezes acontece. E fizemos, temos esse. Vamos seguir. Vocês querem acrescentar alguma coisa ao que. Não, Não, porque pelo acho que menos, aquela ali estava realmente. depois se houver alguma dúvida também acho que alguém pergunta, mas eu acho que a gente explicou as diferenças principais. Ok. Então, vamos passar à próxima. Quantos topos precisam as minhas abelhas uma vez que moro na Serra da Estrela, a 800 metros de altura? Essa pergunta faz-me um bocado de confusão, Não, eu porque acho que a senhora estava-se a referir pelo livro, porque ela mencionou-me lá, ela até depois mandou uma mensagem a dizer que não tinha explicado bem aquela questão. Era em relação aos topos que precisa deixar para deixar alimento suficiente, visto estar lá em cima. Eu pelo menos penso que seria isso. O número de topos que precisa deixar com alimento por causa que é inverno, está a 800 metros de ok. Serra da Estrela, aquilo é mais frio, ou tem mais frio, se calhar, durante mais meses do que nós aqui mais para baixo, e acho que era um bocadinho por aí que ela se estava a referir. A gente pode dar um exemplo aqui pela nossa zona e depois a cada pessoa vai ter que se adaptar um bocadinho à zona Sim, aquilo, dela em particular. Aqui na nossa zona, por exemplo, numa colmeia Varré, meia caixa, ou seja, apenas quatro topos com alimentação, mesmo de inverno e tudo, é suficiente para um enxame não muito grande, um enxame que aguentar. esteja, um ninho que esteja com uma caixa cheia, e um bocadinho mais de abelhas. Se a gente deixarmos quatro tubos com mel, elas normalmente aguentam-se bem o inverno, e a gente às vezes ainda chegamos ao final do inverno, podemos retirar aquele mel que ficou lá de dentro quando elas começam a trabalhar, dá bem para a gente, né? A gente às vezes Sim, chega lá e diz assim, olha, ainda tem aqui mel, ficou aqui mel para comer, porque não precisaram, porque estavam bem e deixamos de mais. Podemos deixar de menos, um bocadinho menos, se calhar. É este tipo de observação que a gente depois também tem que fazer, porque isto varia muito e muda muito em relação a quando a gente depois vai ter alimentação outra vez. E se isso a depois gente cada apicultor tem que conhecer a temos que ir zona, tem que ir devagarinho. conhecendo a pouco e pouco. O que nós aconselhamos normalmente é, no início, deixarmos talvez um bocadinho mais. A gente não conhece, não é? A gente queremos provar. Imaginemos que começamos agora com uma colmeia, ela vai passar o processo todo, a gente chegamos daqui a uns meses, queremos ir tirar um bocadinho de mel que elas tiveram a fazer, então vamos lá e tiramos. Mas tiramos um bocadinho para a gente provar. Pelo menos o primeiro ano, a gente prova, tira um bocadinho se houver a mais para dar um bocadinho aos amigos, ou seja lá o que for. E depois, se elas, quanto mais mel ficarem no inverno, melhor elas vão estar depois no início da próxima estação. O que significa que a gente aqui, por isso é que a apicultura, como a gente faz, a gente diz que não é precisamos de alimentar, porque a gente chegamos à próxima estação e elas estão fortes, Eu posso dar um exemplo rápido, que é assim, a nossa zona até dezembro, praticamente até ao Natal, temos entrada de pólen. Até nós conseguirmos ver por fora que as abelhas continuam a entrar com pólen. Ou seja, elas entrando com pólen também conseguem arranjar algum néctar. E então conseguem, não é armazenar muita comida, mas conseguem manter comida para se manter. conseguem ainda O ir. pouco que se lá deixar vai então ser utilizado, por exemplo, em janeiro, fevereiro e março, que são os meses mais frios e mais chuvosos aqui na zona. Acredito que na Serra da Estrela, Apanha a muito partir mais se calhar frio. aí de outubro, novembro, elas se calhar já não têm muito que comer na rua, É portanto capaz, na serra. Mas também tem que não se deixar às conheço, vezes, se calhar, um bocadinho é um mais. bocadinho ingrato. Em vez de se E, calhar de quatro, tens de deixar cinco ou seis topos e depois acompanhar o tempo do ano, porque se for um inverno pouco rigoroso, elas conseguem sempre vir à rua e por pouco que haja na rua há sempre alguma coisa. Se for um daqueles invernos que às vezes está o mês inteiro a chover, até mesmo uma colmeia que lá tenhas deixado alimentação, tens que ter atenção porque o enxame, se está muito tempo que não consegue sair da colmeia, vai ter que se alimentar do que lá está. E pode acontecer às vezes morrer por fome à mesmo. sim, Portanto, aí tem que ser o temos, apicultor temos que ter a ter atenção atenção. a isso. Tanto a Por isso é conhecer a zona, como a ver como é que o enxame está. Por isso é que é bom também as nossas colmeias, ou as colmeias que a gente trabalha, porque a gente chegar a janeiro, um dia de chuva, podemos sempre também lá espreitar pela janela e ver como é que mais ou menos as coisas estão,
se elas Leva estão. o chapelinho de chuva ou o oleado. Está tudo Conseguimos sempre desarrascado. lá ir na mesma. Há só outra coisa que eu queria acrescentar aqui, que é o facto da gente não tirar mel, por exemplo, em agosto, quando a gente gostava de tirar, ou como os outros todos tiram, que seguem os calendários, ou em outubro ou em novembro, aquele mel fica lá, se elas não comerem, a gente pode voltar a tirar no ano a seguir, por exemplo, em fevereiro. Desde que ele fica ali, ele está guardado, ele está operculado, não há problema nenhum em lá deixá-lo. Para aquela situação que acontece aos apicultores iniciais, que são muito curiosos, eu pelo menos era e continuo a ser, e que têm aquela vontade de experimentar o primeiro mel e por aí afora, uma das melhores colmeias para isso é a colmeia Top Bar. Porquê? A colmeia Top Bar é uma colmeia fixa que requer alguma vigilância, alguma atenção. E é uma colmeia que se pode lá de vez em quando ir e tirar um topo só de mel, desde que esteja operculado, podes tirar para casa. Se elas tiverem lá 2 topos com mel, é É suficiente para o enxame suficiente. se manter. Se for uma varré, também se pode fazer isso. Não dá tanto jeito porque tem a situação das caixas sobrepostas e por aí afora. Nas varré eu já aconselho a tirar quando a caixa está toda cheia de mel, e o enxame já está a trabalhar na caixa de baixo, e então tira-se a caixa inteira de cima. Apesar que também se pode tirar só Pode-se um. tirar um ao outro, mas é mais Não, coisa, porque depois fica ali com um topo ali no meio, que elas depois vão ter que voltar cá acima. Portanto, há é estas isso. situações É que a isso. gente tem coisa. Epá, e acho que Esperemos que temos respondido. é, Temos outra, Mara. Vamos lá. A próxima diz como fazer candy saudável e nutritivo. não fazer. Candy não há candy saudável. O candy é uma alimentação que se dá às abelhas, muitas vezes para elas. eh, eh, Como é que se diz? Chamam alimentação Alimentação de manutenção ou de de inverno. manutenção ou de estimulação também. Há quem o dê para Ainda chamam estimular. candy. Pois já não chama tanto de candy, mas É quem perguntou, se alimentação. calhar É não coisa. alimentação. É alimentação para tudo. E aí realmente a gente só aconselha esse tipo de alimentação se tivermos um enxame que teve a morrer, um enxame que a gente apanhou e que a gente deixou ali uma semana, duas, três, e elas não se estão a desenvolver, não estão a coletar néctar por N motivos. Então aí a gente pode pensar nisso, e colocar alguma coisa. Agora, candy saudável, Eu nem enfim, conheço. não há candy saudável, digamos assim, Que porque é- é sempre alimentação. E o que é que se pode dizer? Deixa-me só. O que é que se pode dizer num candy saudável? Em vez de pôr açúcar branco, comprar-se um açúcar mais orgânico, um açúcar o mais saudável. É açúcar. Pode-se tentar fazer isso, mas é sempre açúcar. Não há outra maneira de fazer aquela pasta que é o candy. Aquilo é uma pasta que leva açúcar, leva água. Alguns levam tanta Algum, coisa que eu nem sei o que alguns que forem de compra. A nem gente vou estamos a saber. falar nos que podemos fazer em casa. A gente pode fazer a pasta em casa. Aliás, a gente às vezes faz a pasta em casa, para juntar, quando é as rainhas. A gente quer pôr uma rainha dentro de uma gaiola para Para fazer a introduzir. introdução da rainha. Aquele candy pode-se colocar nessas gaiolinhas. Mas. hum, Natural, não é natural porque é sempre açúcar, não é coisa. O mel, se a gente for tentar fazer com um mel que esteja mais coalhado, mais condensado, mais rijo, e misturar aquilo, se ele for para a colmeia, vai-se começar logo a desfazer. E aí estamos a dar uma alimentação de mel, já não é o chamado candy. O mel misturado com água é para esquecer porque vai azedar, vai se estragar, ainda vamos fazer pior. Portanto, é uma coisa que realmente a gente não aconselha, e não o fazemos, por isso É não. só em último caso e quem não tiver mesmo outra hipótese e que tenha que alimentar um enxame por qualquer motivo, então aí vai ter que fazer água e açúcar, porque Mas aí se a tanto pessoa faz não tiver ter mel, açúcar branco, nunca fazer é com amarelo, porque há quem diga que aí não sei bem qual é o problema, é qualquer coisa que o açúcar amarelo tem, que dizem que não é bom para as abelhas, mas aí até faz eles ficarem com diarreia, ou o seja, mais a abelha não aconselhado sabem ou que é o açúcar, o chamado açúcar louro. o louro, o amarelo. Aí o mais aconselhado ou é realmente o branco ou então aquele mais orgânico, que se utiliza. Vamos dar aqui um espaço
breve às questões aqui no meio para tentarmos deixá-las mesmo para o final por causa dos tempos das nossas gravações. Mas vamos dar o espaço à Miriam, que eu penso que foi quem levantou a mão, e depois ao Miguel. Da próxima vez, se quiserem deixar algum apontamento, têm nas reações, porque é mais fácil, porque ficam por ordem, porque eu posso não É reparar botar a quem mãozinha. foi primeiro ou depois. Há a função Ok. É ali a função. que diz reagir e a pessoa carrega ali e na imagem da pessoa aparece uma Uma mãozinha. mãozinha. Ok, fui eu que coloquei essa questão do candy porque Certo. no livro diz não dê xarope de açúcar no inverno, dê candy. E eu fiquei na dúvida do que era o candy e como é que isso fazia. Então é só açúcar na realidade e água até formar uma pasta. Sim, sim, sim. Ir é. adicionando água aos poucos, muito poucos. O açúcar convém estar moído em pó. É mais fácil. E se não for em pó, não, É, não já, liga, já não não, liga já tão não faz bem. aquela liga tão bem feita. Convém, por exemplo, ou com uma bimbi, uma coisa qualquer do género, moer o açúcar, Triturador. pôr em pó, ou comprar já açúcar em pó, ir adicionando, É até muito se pode pouca fazer água com mel, normalmente. até se pode fazer com mel, eu a última vez fiz com mel, adicionar umas gotazinhas de mel, depois ir apertando, 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 até fazer uma pasta que fique relativamente sólida, ou seja, a gente pega na pasta e ela não pode escorrer. Tem que ficar uma pasta Ok. sólida, que é principalmente nas gaiolas de introduzir as rainhas, aquilo tem um furinho por baixo, outro por cima, e nós enchemos com aquela pasta e depois tem que ser elas a irem roendo aquela pasta, porque o objetivo é atrasar, não conseguirem soltar logo a rainha rapidamente. E quando falam em açúcar amarelo é aquele mais convencional, não é? Porque existe o açúcar de cana, existe o açúcar de coco, portanto, esses também são mais tostados, mas à partida, não é? Não, Não farão tão mal. mas esses Eu não tenho a supostamente certeza, que né? dizem são os que fazem menos mal, né? Tanto o de coco como o O de cana. mascavado, esse tipo o de cana eu não conheço, mas à partida também é um açúcar um bocadinho mais natural, né? Não tem tanto processamento. A maior parte das pessoas fazem com branco, aquilo Ou também normal. é tal coisa. Se a gente vai colocar, é só por um bocadinho, ou para E ou tapar só o pôr uma coice da emergência, uma rainha, emergência. ou uma emergência, também não há de ser por aí. Exato. O louro é que aconselha o mesmo. A gente aqui, há quem, de antes as pessoas chamavam louro, há quem chama amarelo, pronto. É aquele que é assim meio mais É molinho. caramelizado, por isso é que ele não é bom. Ele é caramelizado. Por isso é Pronto. que ele é amarelo. É o branco caramelizado. Então pronto. Pronto, Então é isso. nesse caso ainda é pior, se calhar, Pois. porque faz mal Por mesmo exemplo, às abelhas. supostamente ainda é pior. Exatamente. Pronto. É, Olha, era só isto. Vamos para a é. próxima então. Obrigada. Certo. Vou deixar aqui o apontamento que o Miguel deixou nos nossos comentários, que diz e frutose. Eu não sei se o Miguel quer acrescentar mais alguma coisa, mas foi esta a questão que ele deixou. Olá, boa noite. Olá, Não, a questão, estamos a falar de açúcares, de adoçantes, no fundo. A frutose é um adoçante natural. Eu não, Se é assim, eu sinceramente não conheço, compra, não conheço a consistência do que é, e se as abelhas aceitam, porque elas às vezes podem não aceitar muito bem. Nesse caso, eu explico. A frutose, no fundo, é qualquer fruta que seja doce, podemos extrair, ou aquela pulpa que nós esprememos, imagina uma cereja, se for doce, se nós espremermos aquele líquido e se evaporarmos a água que ele tem, nós ficamos com um Ficamos com pó frutose. que é doce, que é frutose. mas Ok. fica como o açúcar, fica a consistência Só que é frutose, digamos, é o açúcar da fruta. da Certo. fruta, Isso é que certo? chama frutose. Provavelmente as abelhas vão aceitar, Sim, porque sendo natural da fruta, ou seja, elas quando vão buscar a fruta não lhes faz mal, lá por ser seca, à partida também não deve desde que fazer. não tenha processamentos, porque o problema dos açúcares realmente é os processamentos que aquilo tem. Porque se a gente tirasse da cana e consumisse aquele açúcar, não tínhamos tantos problemas como temos, né? Por isso acho que se é natural e se conhece isso, como isso, acho que também não deve fazer mal por aí. O que não invalida, que não é aconselhado a gente estarmos a dar alimentação na mesma às abelhas, pensando que aquilo é natural e que estamos a fazer bem, porque o que faz bem é elas virem às flores na mesma. Vamos então passar à nossa próxima questão, que diz o que é uma célula de enxameação. Então, o que se chama ou o que se considera a célula de enxameação, são células de rainha, que nós, por exemplo, quando temos uma cera, nós no livro temos algumas imagens dessas, eu agora de repente não sei, mas uma ideia e uma maneira fácil de nós vermos nas colmeias
será assim. Nós pegamos no livro como se fosse uma cera das abelhas. E então aparecem nas laterais das ceras, assim nestas partes, ou mesmo por baixo, ou no caso de ser uma substituição de emergência, também podem aparecer no meio, aquelas células grandes que são as células de rainha. de rainha, de fazerem rainhas. E as de enxameação são as que são ali de lado, que a gente assim sabe que as abelhas estão a fazer aquilo porque querem enxamear e não porque a rainha, por exemplo, morreu ou, não, ou houve ali um problema qualquer e elas tiveram que a matar, não estão a substituir a rainha que lá está dentro e o enxame vai continuar lá. Isso é uma diferença nas duas células. Convém saber identificar. A célula de enxameação normalmente é nas laterais das ceras. Portanto, ou nas laterais ou na parte inferior. No caso que estavas a falar nas células de substituição, que o aspecto da célula é igual, só o sítio onde elas são feitas é que é outro. Em vez de ser à volta da cera, normalmente é feito no meio da criação, porque vocês depois vão ver e vão começar a saber e a conhecer que as abelhas rainhas normalmente têm tendência a começar a fazer a criação sempre do centro para fora. E então, normalmente, no centro é onde tem sempre a criação mais nova. E então, nesse caso, quando é de substituição, que a rainha ou morreu, ou a gente, pode acontecer a gente matá-la sem querer, elas vão aonde está aquela criação nova e fazem um alvéolo para fazer uma rainha com aquela criação. Quando é a situação de enxameação, de enxamear, as próprias abelhas começam a fazer tacinhas nas laterais e a abelha rainha só lá vai pôr ovos dentro, quando está realmente mesmo para enxamear. Ou seja, aquilo é feito, às vezes aparece uma ou outra, não quer dizer que o enxame vai logo enxamear, vê-se duas, três tacinhas dessas, mas quando começam a aparecer muitas tacinhas dessas nas laterais das ceras e que começam a crescer em comprimento, aí sim, aí podemos ter a certeza que aquele enxame está-se a preparar para enxamear. Acho que Na próxima, temos o que é a renovação integrada do favo. queres avançar tu? Posso avançar? Vai lá. A gente, no tipo de apicultura que fazemos, a gente conforme, a gente não vai, não vai à colmeia e tira os favos que lá estão só porque estão escuros, porque é assim, as abelhas quando começam a fazer os favos, eles são branquinhos, depois com o tempo de lá estarem, eles começam a ficar mais amarelinhos e vão escurecendo conforme o tempo que lá estão. Normalmente a gente trabalha sempre mais com favos a quase mais escuros porque estão ali há 2 semanas, 3, eles começam logo a ficar escuros delas estarem a trabalhar aqueles favos. E ficam mais onde tem a criação do que onde tem o mel. Onde tem o mel, bem. elas puxam a cera, alguns puxam a cera, colocam logo mel e fica sempre só amarelo. Já agora, Porque a para quem gente não depois sabe, retira. a cera, quando elas fazem a branquinha, ao fim de 3, 4 dias, começa a amarelar e depois só começa a ficar escura quando elas começam a fazer a criação, porque a abelha vai lá dentro, limpa e faz uma película dentro de cada buraquinho. Que ela põe própolis, põe ali as coisas todas, está ali a trabalhar aquilo, ela começa a ficar escura. E há muita gente, há muitos apicultores que até nem gostam muito desse tipo de cera, que diz que não é cera limpa, que não é cera assim, não é cera assada. E depois, o que fazem é, em qualquer altura têm aquelas ceras mais escuras, vão lá e retiram, e gostam de retirar. A gente faz conforme a colmeia, digamos que vai andando. Porque, por exemplo, tentar dar aqui um exemplo. Na Top Bar, a gente vai trabalhando elas conforme o horizontal da colmeia. E O enxame vai o crescendo. enxame vai crescendo e a gente vai dando espaços para ela crescer, para ela colocar novas ceras e ele vai andando. Conforme vai andando é que a gente depois vai tirando, porque elas fazem um favo em que põem as crias e o pólen e o comer todo. E aquilo, quando aquele estiver cheio, elas vão fazer cera nova para a rainha ir fazer nova postura e continuar o seu trabalho. E aquele topo, a gente vai andando com ele devagarinho para elas chegarem ao ponto de enchê-lo com mel, por exemplo, ou então da gente o retirar porque achou que ele não está bom ou que precisa de ser retirado. Ou seja, Então vamos vamos dando tirando. espaço conforme ele vai crescendo. Vamos afastando da comida e damos espaço.
Vamos afastando a comida e damos espaço, e É. elas vão aumentando a criação. E depois, quando chega a um ponto de queremos tirar mel ou de queremos tirar, ou vermos que aquele topo que já não está muito bom, é porque as abelhas já nem sequer lá estão a trabalhar. Então é aí que a gente tira. A gente não vai tirar só porque sim, ou porque ele está escuro, ou porque apeteceu-nos tirar. O que Vamos se deve, tirando. Conforme elas vão trabalhando e ele vai sendo retirado nesse ponto. o que se Uh, deve tirar é, por exemplo, no caso que nós fizemos um vídeo ainda há pouco tempo, é a seguir assim ao inverno, acontece muitas vezes as ceras ficarem vazias e depois começarem a ficar escuras com cor de bolor. E alguns até ganham o mesmo bolor porque se lá elas não, tiverem muito tempo. porque elas não tomam conta que não têm Pronto. abelhas O que é suficientes. que a gente faz? Chega ali, tira essa cera fora, vê, tem bolor nas pontas, ao meio nem tem criação, nem tem nada de alimento especial, tira-se essa cera fora, corta-se, deixa-se 2 centímetros de cera só em cima, agarrada ao topo, e pode-se voltar a pôr o mesmo topo no mesmo sítio, dentro da mesma colmeia, que elas voltam a fazer outra cera depois de novo. O que significa, a pergunta é realmente a gente, estamos integrados no trabalho delas, a gente retira e trabalha conforme o que elas também vão trabalhando e vão andando, é que a gente vai retirando e não só porque a gente não gosta do aspecto ou porque assim é porque assado. Elas, se não tiverem a trabalhar na cera e tiver bolorenta, como ele está a dizer, a gente vai e retira porque aquela umidade, aqueles fungos que estão ali dentro não interessam lá dentro. E vamos retirando assim, e retira-se quando é o mel, elas vão renovar a cera toda outra vez, e então vai-se andando conforme o trabalho delas é que a gente vai fazendo também. Como tu Espero estavas ter a falar em respondido. relação à Top Bar, nós vamos acrescentando e os que tiverem, depois há aquela situação da cera estar toda cheia de pólen, aqui na minha zona acontece muito. A rainha não tem sítio onde fazer criação, porque a rainha gosta de fazer criação em sítios seguidos. Isso é uma cera que nós chamamos que está eh, bloqueada ou entupida e a rainha deixa de fazer criação naquela cera. Então aí esse topo, se não tem bolor, pode-se puxar para uma ponta, as abelhas vão encher com mel e no sítio onde estava aquele, mete-se um topozinho novo com uma tirinha só pequenina de cera e elas voltam a fazer um favo novo. Ou seja, nós vamos renovando os topos a pouco e pouco. Nas varré, elas enchem uma caixa, quando passam para a outra. Por exemplo, há de haver uma altura que a rainha passa a criação para a caixa de baixo, a caixa de cima, que já tinha as ceras feitas, conforme as abelhas saem, as outras vão depositando mel em cima. Quando chega à altura que a caixa de cima já está toda cheia de mel, nós tiramos e nessas colmeias o que fazemos é cortamos a cera, depois ou voltamos a pôr a tal tirinha nova nos topos, eu já tenho feito muitas das vezes, que é corto a cera e deixo 1 centímetro ou 2 da cera delas já feita e volto a pôr dentro da mesma caixa Que elas começam a e puxar e trocamos a coisa. caixa de sítio, mas elas voltam a puxar cera de novo. E há ali uma renovação de cera constantemente, pode não ser com as vezes que, por exemplo, que os outros apicultores fazem, mas a gente aqui consegue estar sempre normalmente a renovar e a ter cera nova, porque elas estão sempre constantemente a fazer e vão-nos tirando assim, nunca há ceras muito velhas dentro das colmeias. Acho que respondemos, certo, Mara? Eu acredito que sim, as dúvidas depois vão ficar todas para o fim. A próxima pergunta que aqui temos diz: numa colmeia lusitana, consigo que elas criem o seu próprio favo? É, A sim, fechar a sim. cera, certo? Deve ser esta a Sim, pergunta. conseguir consegue ser em qualquer colmeia. Agora, as colmeias normais, de caixa normais, As eu lusitanas. não aconselho muito, por exemplo, para fazer esta apicultura natural e por exemplos até do que eu tentei fazer no início e tenho vários colegas meus que tentaram fazer e acaba por não funcionar. Porquê? Porque os espaços entre os quadros, o chamado espaço abelha, está medido de maneira diferente das top bar e das varré. Depois outra coisa, tem os arames nos quadros, apesar de nós não pormos a folha de cera completa no quadro, aquilo interfere no campo magnético das abelhas. E há ali, as entradas das colmeias são diferentes, há ali muita coisa que a pessoa pode teimar, pode tentar fazer a apicultura natural naquelas colmeias, mas como é que eu hei de dizer? Parece que nunca consegue ter bons resultados, nem nunca vê um enxame Porque funcionar e trabalhar da maneira normal, porque ele não está a fazer as coisas de a maneira colmeia, a normal lá colmeia mesmo. não está, não está, não,
É tal coisa, a colmeia foi construída ou pensada para fazer um tipo de apicultura de uma maneira. As outras foram pensadas para fazer de outra maneira e as coisas depois funcionam melhor. Não quer dizer que não se faça. A gente pode retirar a cera, podemos retirar os arames e não colocar e deixá-las construir só com uma barrinha de cera em cima para elas tentar levar ali. Continuas a ter o problema do espaço da abelha e as É o que eu ia entradas e dizer, por só aí como fora. ele estava a dizer, como os espaços lá dentro são maiores, pois os apicultores têm muitos problemas que é, elas normalmente só deixam o espaço delas passar entre uma cera e outra, no meio daqueles topozinhos todos, ou dos quadrozinhos todos. Se aquele espaço é maior, elas vão fazer a cera mais larga para encolher o espaço delas, porque elas só deixam mesmo o espaço que precisam. E depois temos problemas às vezes de ceras tudo torto, de ceras que vão ficar muito cheias ou muito coisa. O apicultor quer lá e tirar e depois acaba por não conseguir. E depois há o manuseio daquela cera, que é a gente quando é nos topos, o Pedro a mexer e eles quando explica isso, a gente tem uma certa maneira de remexermos, de se manusear Passar um exemplo rápido. o topo. No quadro, se a gente vai mexer aquela cera que não tem a estrutura dos arames, e por mais que elas são capazes de soldar a cera toda à volta, se a gente vai ver o quadro que eles, já agora, eles vão ver se o quadro, eles pegam o quadro assim por cima, né, ou aqui pelas pontinhas, e veem assim e não se importam nada. Deita-no para a frente. E E isto não vai faz fazer com diferença que porque a cera não parte. a cera não parte porque tem os arames e tem aquilo tudo. Se a gente fizer isto assim, numa cera só construída por elas, vai-se partir e vai cair porque não tem a estrutura para isso. A gente tem que saber manusear aquilo de outra maneira diferente. Ou seja, Por isso, a cera assim tem muita estabilidade. Portanto, é, elas fazem a cera, nas barrés elas às vezes até colam aqui uns pontinhos à às janela janelas. e à colmeia, daí a faca dar jeito para nós cortarmos aquela beirinha e podermos levantar. Nas barrés ou nas top bar, o que a gente faz a observação frontal de um lado da Assim, cera assim não mostra. e pronto, neste caso, então faço assim. Vemos assim, com a ajuda da luz, não se pode deitar a cera, senão ela parte, e depois nós fazemos uma coisa que é, isso depois com a prática vai ser super simples, que é, ao vermos deste lado, viramos a cera assim, sempre na vertical, e conseguimos ver do outro lado da cera. Depois, para voltar a pôr no mesmo sítio, nunca incliná-la para a frente, senão ela parte, fazer exatamente a mesma coisa. Roda e roda, e está na posição original e volta-se a pôr no mesmo sítio na colmeia. Portanto, respondendo à pergunta direto, poder pode-se. Não é a mesma coisa e não vai resultar da mesma maneira e vai se tornar mais complicado porque a colmeia não está feita para isso. Parece que a gente às vezes estamos aqui um bocadinho contra as colmeias, tanto a reversível como a lusitana, que a gente chegou a trabalhar com elas. Aliás, Isso é fácil de entender espera só um bocadinho. A gente quando iniciou foi com reversíveis. A gente começou a tentar fazer apicultura natural e queríamos ainda mudar mudei para para lusitanas. ainda mudamos para lusitanas a pensar que era da reversível, que era a reversível que não funcionava. Acabou por não resultar nada na mesma por causa destes pontos. Não é própria para se conseguir fazer da mesma maneira. É assim, se a gente evitar os químicos, se a gente deixá-las passar a ser e soubermos trabalhar o quadro da maneira certa, vamos lá. Mas vai haver sempre coisas que não funcionam à conta destes espaços todos e desta coisa toda. Eu ia só dizer ou mencionar que tanto a colmeia top bar como a varré é uma colmeia que é o mais parecido com os cortiços antigos, as primeiras coisas que começaram a utilizar para fazer apicultura. Em que o enxame tem que puxar a cera e vai crescer consoante o tamanho da colmeia. Ali só o que é diferente é que nós podemos aumentar o Podemos ir tamanho da aumentando. colmeia para ela não enxamear naquela altura que o cortiço estava cheio. A top bar é exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser na vertical, é na lateral. E então temos que andar lá mais vezes a ajudar, a dar espaços, a ver ceras, a rever ceras. E quando se quer tirar mel, é um bocadinho mais, se calhar, prático, digo eu, quando se quer tirar pouca quantidade. E acho que era isto. Seguindo então para a próxima, diz: quando desmembramos um enxame, deve ir para um núcleo primeiro? Para um quê? Não percebi. Para o Núcleo. Se primeiro. deve ir para um núcleo primeiro. Não é bem desmembrar, é Desdobrar. desdobrar, que se diz. Pronto. Por isso é que eu se calhar também não estava a perceber. Provavelmente é isso, é ao desdobrar o enxame. É assim, deve ir para um núcleo, sim ou não?
Não tem uma resposta exata. Eu posso explicar que é assim: se for verão, nós podemos usar logo uma caixa em vez de um núcleo. Uma colmeia. Sim, uma Não, caixa, que é por para exemplo, eu perceberem. estava a pensar na colmeia Barré, que é Sim. as que a gente utiliza, né? Então é assim: se for verão ou primavera, que não está muito frio, pode-se usar logo uma caixa de uma Barré, porque ela só tem 8 topos na lateral, ou seja, não tem 10, não é tão larga nem tão fria. De inverno convém ser para um núcleo, porquê? Porque o núcleo é metade do tamanho de uma caixa de uma colmeia. E então, para elas não terem espaço demais e depois vão passar frio dentro de casa, arranja-se então um núcleo, que é uma caixa mais pequenina, e faz o desdobramento, de maneira que as abelhas que estão ali se sintam mais aconchegadas, mais confortáveis, mais quentinhas e por aí afora. Se for numa top bar, as top bar por dentro têm um separador, e então nós utilizamos esse separador, puxamos para uma lateral e deixa-se só 5, 6 topos, 4, 5, 6, consoante o número de abelhas que lá se ponha. Portanto, não é obrigatório ser para um núcleo. Pode-se fazer para um núcleo ou pode-se fazer para uma colmeia, dependendo da altura do ano, e dependendo também da temperatura. Próxima pergunta diz: como extrair própolis? E antes de começarem, apareceu novamente para terminar a nossa reunião daqui a 8 minutos. Voltamos a criar o link novamente. A pergunta era, desculpa, agora perdi-me. Como extrair própolis? Como extrair Era? própolis? É. Ah, então é assim, nós nas nossas colmeias, normalmente o própolis extraímos, vá lá, quando elas têm a mais, que é por raspagem. Ou seja, nós não utilizamos nada que faça com que elas vão produzir mais própolis de propósito para nós tirarmos. E então tanto numa colmeia como noutra, nas zonas onde elas colam os topos, ali é onde se abre, onde se cola e descola as caixas, onde se cola e descola as tampas, aí é que nós conseguimos raspar, e tiramos própolis das colmeias. Por exemplo, de verão pode-se fazer isso só mesmo para tirar. Eu normalmente tiro pouco. Tiro mais só no caso de uma colmeia ou ficou vazia por um motivo qualquer, ou eu fiz um desdobramento e daquela metade que ficou sem topos eu raspo e tiro. Por exemplo, tira-se muitas vezes ou algumas vezes quando o enxame, pá, ou morreu ou fugiu, por qualquer motivo, varroa, seja o que for, e a caixa fica vazia. Ao limpar a colmeia, tudo o que é cola lá dentro é o própolis. E então tudo podemos raspar e guardar como própolis. Pronto, depois vai-se a pouco e pouco começar a ver e a conhecer o que é o própolis e o que é cera. Apesar que se alguém misturar a cera com o própolis também não faz Também diferença nenhuma, não vai fazer mal não tem nenhum. problema nenhum. Pronto, não tem problema. Nas colmeias, nas outras normais, pode-se extrair o própolis com uma rede, ou seja, entre o telhado e a caixa, a última caixa de cima, há uma rede própria que tem um tamanho com uns furinhos, e os apicultores metem essa grelha. Quando aquilo está cheio de própolis, que as abelhas não gostam, nem tudo o que tiver buraquinhos, elas vão encher com própolis. Quando essa grelha está cheia, então tiram essa grelha, depois têm que congelar para depois conseguir partir, que é a maneira mais fácil de sacar o própolis dessa grelha. Pronto, isto para as E pessoas depois saberem utiliza. como é que é feito de uma maneira e como é que é feito de outra. Sim. E pronto, acho que deu para entender como é que se tira o própolis. Vou acrescentar, porque me lembro da minha também não ter sabido o que fazer na altura. Sim. Depende um bocadinho de como a colmeia está construída, porque a colmeia que, por exemplo, nós construímos para mim tinha mais frechas entre madeiras e elas Uhum. acabaram por pôr própolis naquilo tudo, uma coisa que não acontece tanto nas tuas. Mas acaba por acontecer à mesma. Às vezes até nos faz confusão, porquê? Porque os topos da top bar são completamente encostados uns aos outros. Ou seja, os topos fazem o topo e telhado interior da colmeia. E apesar das madeiras estarem encostadas, basta uma garetinha de 1 milímetro, elas conseguem sempre enfiar ali própolis. E então, até ao abrir uma colmeia ou fazer uma revisão, deve-se raspar esse própolis para as madeiras voltarem a encostar novamente, quando estamos outra vez a pôr a colmeia como estava. E aí já é uma hipótese para também se tirar algum própolis. Eu por acaso esqueci de mencionar isso, ainda bem que falaste nisso. A Miriam deixou escrito como transformar o própolis com álcool para tomar, e isso é algo que nós falamos noutras ocasiões, porque pronto, vamos tentar manter isto mais dentro dos temas do livro.
porque temos receitas mesmo para sair e novos PDFs que também queremos partilhar em breve para que possam saber também coisas mais técnicas, como receitas e assim. Temos uma última pergunta antes de abrir para as vossas questões aqui. Se calhar vai ser interrompida entretanto, mas depois voltamos no grupo do WhatsApp. A pergunta é então: tenho dúvidas nas experimentações quando se está no terreno. Por exemplo, se cair uma colmeia, como é que eu a levanto? Então, é assim, em primeiro lugar, a gente tem que ver, vamos imaginar que a colmeia que caiu para a frente ou para trás. À partida, basta a pessoa chegar lá, levantar a colmeia à mão, mesmo, depois dela estar na posição original, tentar perceber pelas janelas, nas nossas eu falo pelas janelas porque é fácil, Senão se fica alguma bila. cera se partiu. Se o que for, porque é assim, eu digo para a frente e para trás, porquê? Porque as ceras estão neste sentido. Se a colmeia cair para a frente ou para trás, a cera é muito resistente. Ou seja, só se for de verão que parte alguma cera, mas provavelmente até nem deve partir. Se a colmeia cair para uma lateral, na Topar não é muito fácil disso acontecer. Pelo menos as nossas que têm pés. A não ser que os pés, por Pronto. algum motivo, tombam ou há Mas algum numa varré temporal. poderá acontecer por vento, alguém, um animal tocar, qualquer coisa. Se há uma varré cair na lateral, quase de certeza que as ceras vão se partir e vão ficar encostadas umas às outras. Então aí, se calhar, se a pessoa conseguir agarrar a caixa como está, pô-la perto do sítio para onde ela vai e depois começar a tirar uma cera de cada vez, de cima para baixo. Para quê? Para nem tirar as do meio, que é as que têm peso, vai-se tirando a pouco e pouco, Tira-se como se fosse tirar um repõe-se. enxame da natureza ou uma coisa assim. E repõe-se outra vez a caixa toda. Por exemplo, no caso da cera ter partido de rente à madeira ou um bocadinho mais abaixo ou mesmo a meio, pode-se voltar a colocar as ceras só encostadas uma à outra, mete-se invertido, mete-se o topo da madeira para baixo e ou sozinho ou com a ajuda de outra pessoa que aí dá um grande jeito, arranjar aqueles elásticos, aquilo tem um nome, não tem? Aqueles elásticos que a gente utiliza. Não. É os elásticos de borracha pequeninos de papelaria, pronto. Esticar dois ou três elásticos, é assim, se for um quadro que tenha criação ou que tenha mel, convém pôr 3, 4 elásticos, porque depois ao virarmos o topo, aquela parte que está partida vai ficar suspensa pelos elásticos, então tem que ter qualquer coisa que consiga mantê-la no sítio. E depois elas soldam aquilo tudo e voltam a pôr. Assim que se põe dentro da colmeia, se formos lá ver passado aí 4, 5 dias, a cera está outra vez quase como se fosse nova, porque elas voltam a soldar a cera e cortam os elásticos e põem os elásticos para a rua, que elas mantêm a casa limpa. Isso também é tal coisa, só reforçando, é muito raro isso acontecer. A É, não, gente já um teve acidente. temporais aqui junto dos apiários que a gente até os telhados saíram e as colmeias estão lá, porque apesar das caixas estarem todas empilhadas umas em cima das outras, como ele estava a dizer, elas soldam aquilo tudo e ao soldarem aquilo tudo com o própolis, cola muitas caixas, até que a gente a maior parte das vezes tem muita dificuldade em soltar. Portanto, só se houver ali uma coisa assim mesmo muito forte, É mais só se for um animal ou ou um alguém animal, que bate na sei caixa lá, e que outra dê coisa colmeia qualquer. ao chão. Mas Faça. pronto, mas é sempre bom a Sim. gente explicar o que é que pode fazer, ou como é que deve fazer. Então, Mara, dizes que era a aliás, última? desculpa, dá-me só 2 segundos. É engraçado que eu lembrei-me, eu comecei a ser apicultor assim, ou seja, fiquei com um apiário que era de um velhote, Uma e a colmeia. isso, fiquei com o apiário, Sim. pronto. Disseram, vai lá, tudo o que lá tiver fica para ti. Então tinha carregado as caixas vazias, a única colmeia com 3 caixas que estava caída era a única que tinha um enxame lá dentro. E estava caída e elas estavam a trabalhar E eu numa colmeia caída. tive que começar assim também sem saber o que é que tinha que fazer, mas pronto, olha, fui-me desarrascando. Nós ficamos com uma pergunta no chat da Patrícia, aliás, que dizia: javalis atiram ao chão as colmeias? Podem atirar. Dizem que sim. Muitas das vezes já tenho tido casos de vários apicultores que chegam aos apiários e têm montes de colmeias caídas. Alguns dizem que é mesmo disso e pode ser o outro. Às vezes já o caso seja valige de 2 pernas, só brincadeira, né? Mas, Pessoas de propósito a deitarem colmeias abaixo. mas, Também tem acontecido. acho eu, não sei, sinceramente não sei, porque isto são tudo muito, se calhar, suposições das pessoas, não faço ideia. A questão é, eles acho que não vão
por maldade ou por ir atacar a colmeia, eles deitam abaixo porque passam ali para ir à vida deles É porque anda sempre a anda forçar e sempre a às forçar vezes e encosta-se empurram e e encostam sem querer e e pronto. deitas abaixo. Acho que é um bocadinho mais por aí que isso pode acontecer. Não é por maldade ou por a gente ter javalis e eles vão lá de propósito fazer mal à colmeia. Não, isso era nos Estados Unidos dos ursos. Os ursos. E esses é que vão lá de propósito. Agora Mas aqui pronto. acho que o javali pode fazer porque é um animal de porte e porque anda sempre a fuçar e se chegar ao pé de colmeias ele vai. Lembrei-me agora de um exemplo, pessoas que às vezes têm ovelhas ou que têm vacas É a mesma coisa. e põem colmeias dentro do mesmo espaço, né, no mesmo terreno, não fazem diferença, mas como são animais grandes, se encostarem às colmeias, podem deitá-las abaixo também. Convém fazer uma vedaçãozinha à volta das colmeias para os animais não se encostarem lá. É uma ideia. Então agora se calhar pedíamos, não sei se recebeste mais alguma pergunta, pedíamos quem Por agora temos quisesse. as nossas dúvidas que nos enviaram respondidas, ou assim na vasta maioria. Se quiserem, volto a relembrar, nas reações, por favor, levantem a mão e nós abrimos o espaço Vou dar para de vez a cada alguém um que quer tirar fazer as dúvidas. perguntas. Podemos então abrir para o Miguel, por favor. Olá novamente. Olá. Portanto, eu não tenho abelhas, tenho a pretensão de que elas gostem de mim e que eu as possa criar. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Naquela situação dos pontos magnéticos que dizem que as abelhas gostam de ter a colmeia naqueles pontos magnéticos. Só que Certo. eu não tenho noção se esse ponto magnético se repete de uma forma geométrica, ou seja, eu descubro um ponto magnético aqui e depois daí a 5 metros outro ponto magnético para ter outra colmeia, porque é o sítio ideal para ter a segunda colmeia, não é? Ok. Como é que esse ponto magnético como é que eu posso encontrar? Ou será que eu encontro pontos magnéticos suficientes para ter, por exemplo, 10 abelhas, 10 colmeias Certo, colmeias. no Então é mesmo sítio? assim, Não é uma coisa que a gente já tem 100% dentro disso. Os pontos magnéticos têm uma coisa muito vasta. mas porque eu tenho. Mas deixa-me só dizer, ele há dois tipos, até onde a gente conhece até agora, porque é uma coisa que a gente por acaso tem andado a estudar bastante, porque tem muita influência nas abelhas, e a gente não pode estudar tudo ao mesmo tempo. Então agora andamos aqui a tentar perceber um bocadinho mais essas coisas. Até onde eu consegui perceber até agora, há os pontos magnéticos positivos e os negativos. Porque há muita gente a dizer que os pontos magnéticos, que não fazem mal, que não fazem mal. Há os positivos que são bons, que se a gente tiver abelhas, plantas, qualquer tipo de animal, ou mesmo nós, se construirmos uma casa num ponto magnético com as suas posições corretas, a gente vive melhor e estamos melhor. E elas é a mesma coisa. Os negativos, acho que eles se referem um bocadinho aos pontos de alta tensão, que criam pontos magnéticos e é isso assim. Então, os outros São, pontos vá lá, artificiais. são os artificiais, são os negativos. E na Terra existem imensos pontos magnéticos que é os tais positivos. Então aí, Os tais pontos magnéticos, porque eu uma vez estudei e estive a ver num estudo que já feito, se não estou em erro, até era pelo um apicultor americano. Por acaso até é engraçado que ele faz apicultura até misturada, que é natural e algumas coisas não são assim tão naturais, mas pronto. Que é se por acaso tiverem curiosidade, é o Fat Bee Man, que é o homem gordo em inglês. Tem alguns vídeos no YouTube e ele tem algumas coisas interessantes, mas pronto, depois aí a gente também já tem que saber filtrar. Em relação aos pontos magnéticos, porque dizem é disposto através de grelha, ou imaginemos uma grelha quadrada, e então temos esses pontos, poderá ser de 5 em 5, de 6 em 6 metros, por aí afora. Se nós conseguirmos saber onde é que é um desses pontos magnéticos, através daquelas varetazinhas em L, em cobre, onde elas começam a cruzar, aí será o local ideal para um enxame que, quando é na altura de enxameação, pousar. Será um local ideal para ter uma colmeia. Agora, eu acho que se nós tivermos uma colmeia naquele ponto e tivermos outra 1 metro ao lado e outra para o outro lado, outro metro ao lado, ela vai se dar bem à mesma. Porque é assim, também não vamos conseguir pôr as colmeias todas debaixo de cada ponto.
poderá-se tentar, é uma coisa que eu também não sei explicar 100%, é se, imaginemos que temos um terreno grande com muita área, encontramos vários pontos e optamos por pôr uma colmeia em cada desses pontos. Pá, penso que será uma ideia muito boa e até para nós, que não sabemos tudo, né, que é mesmo assim, é bom a gente irmos falando e irmos sabendo se realmente funciona melhor. Até poderia ter uma no ponto magnético, uma mais afastada a 2 metros, e ter outra no outro ponto magnético e aí comparar. Olha, as que estão no ponto magnético cresceram melhor ou deram-se melhor do que a que não está no ponto magnético. O que Mas eu, isso aí também é um bocado o incerto. que eu percebi até onde tu consegui estudar até agora, os pontos magnéticos, como eu estava a dizer, influenciam tanto as abelhas como uma árvore, como seja lá o que for que se As ponha. pessoas ou os A animais. gente andamos a medir, no nosso terreno e encontramos vários desses pontos. E uma coisa que a gente notou foi, aonde encontramos um ponto magnético, por acaso, a gente andou a plantar árvores e algumas árvores que se desenvolveram melhor estão em alguns pontos desses. Medronheiros, por exemplo, Não mesmo em cima do ponto, mais meio próximos do ali, o ponto. mais que está próximo do ponto, estão melhores do que alguns que não estão nesses pontos. E houve árvores, por exemplo, como sobreiros e outro tipo, e alfarrobeiras que a gente depois Alfarrobeiras, também, sim, ao que a pé gente dos nota. medronheiros. A gente notou, porque andamos a medir, a testar essas coisas no que lá estava, e uns desenvolveram-se muito melhor do que outros. Portanto, pode haver ali assim um bocadinho que consiga arranjar ali um espaço, como ele estava a dizer, de 1 metro ou 2 ao lado, que consiga, mas pronto, isto é tudo uma suposição ainda assim muito, que a É gente não bom. pode ir a 100%, porque, como eu estava a dizer, andamos a estudar e a testar isso. E é bom E estudar-se e é bom saber-se. Porque depois também é assim, às vezes não é só a localização, porque nós temos no mesmo apiário, eu, por exemplo, tenho colmeias aí a 30, 40 centímetros uma da outra, e às vezes acontece um enxame crescer, 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 e os outros dois ou três ao lado passam dali de uma caixa e não Mas passam não é daqui. só os pontos magnéticos que influenciam, o enxame em si também influencia, É como isso, todas as é outras isso. coisas, não é? O ponto magnético vai ajudar, provavelmente vai fazer bem, vai ajudá-las, mas pronto, acho que não será Não é só tudo. crucial, ter que estar no ponto magnético. Então, Miguel, tem mais alguma questão? Vou deixar depois outras pessoas meterem outras questões. Tenho aqui depois mais uma. Ok, se Mas entretanto vou deixar. Se aparecerem, quiser, é não só sei pôr se, outra vez a mãozinha não sei e se mais Pois há sim, vamos esperar que provavelmente outras pessoas terão também dúvidas e depois, noutra ronda, eu faço outra questão. Está bem, está bem. Outra. Se alguém quiser avançar, é só deixar ou no chat ou na reação o levantar a mão. Força, Hugo. Olá, boa noite a todos. Olá, Boa tudo Olá, noite. bem? Sónia e Luís. Antes de mais, parabéns pela vossa iniciativa. Já vos sigo há algum tempo. Eu próprio também sou apicultor de método tradicional ainda, mas sempre tive curiosidade e sempre tentei pesquisar por uma apicultura mais natural e intrusiva e sem aquela coisa da escalabilidade de fazer mel e etc. E, e eu trabalho principalmente com colmeias de lusitano. Portanto, nunca experimentei outro tipo, foi sempre deste, porque também herdei do avô da minha mulher, quando faleceu, e tive que aprender e pesquisar, e YouTube, etc. Mas queria perceber convosco, com a vossa experiência, porque quem trabalha com quadros, com arames, e depois está muito habituado a esses suportes, entre aspas, transitar para uma apicultura com top bars e barreiras é uma dinâmica diferente. É. E eu gostava de perceber convosco assim, o que é que podem dar assim de pontos principais e indicações para quem quer experimentar e quem tem um bocado dessa perspectiva já de Lusitânia, mas quer também experimentar esta nova vertente. O que é que vocês aconselham? Top Bar, o Arré, o que é que vocês têm a dizer sobre esses dois tipos? Está-nos a querer perguntar qual das duas é a melhor para iniciar? Sim, sim. No Epá, sentido de não ser tão intrusivo, ou seja, dar aquele espaço de não estar sempre a abrir, mas ao mesmo tempo também ir acompanhando e podendo manipular de alguma forma também para ir aprendendo, porque também é muito na observação e também do aquilo que falam, é muito da experiência de vermos acontecer e tem que dar também proporcionar um bocado isso. é Do que o assim, perfil estava a falar um bocado a top bar há pouco,
mas A gente, por exemplo, quando trocamos, a primeira colmeia natural que tivemos foi realmente a Top Top Bar. Bar, A gente começou foi, pela Top foi. Bar. A Top Bar dá-nos ali uma experiência completamente diferente, porque estamos sempre a trabalhar em pé, porque as nossas têm perninhas, a gente está sempre a trabalhar em pé. É uma colmeia em relação à outra, como o Pedro estava a dizer há bocado, que a gente tem que mexer mais, um bocadinho mais, tem um Tem bocadinho de que. manuseio um bocadinho maior. Os topos é manuseado da mesma forma. Depois dizes o que é que tu achas. Eu só ia dizer que, para quem, por exemplo, se calhar, isto é uma opinião muito subjetiva, porque eu gosto muito das duas, aliás, eu gosto mais da Top Bar até do que a outra, mas é tudo uma questão de Acho que o gosto. ponto é esse. É mais opcional. Mas para quem, por exemplo, se calhar trabalha com lusitanas, está habituado a pegar em caixas, a mexer em caixas e a trabalhar em caixas. Era interessante a Top Bar. Não, eu ia dizer ao contrário. Ir para a Varré, que o estilo da colmeia é quase o mesmo. Não se trabalha da mesma maneira, como a gente já disse, não se trabalha, mexe-se é menos. É isso aí que faz Pronto. mais confusão a quem já mexeu nestas Pronto. colmeias, que foi o que me aconteceu. Por um lado, faz muita confusão, que dá muito aquela vontade da gente ir abrir e mexer e não sei o quê. Se- Pronto, realmente uma questão de gosto. Para Eu se gosto dizer que muito é da Top opcional. Bar. Sinceramente, acho que é uma colmeia que a gente trabalha muito bem. Mas também gosto muito da outra, só que é, acho que é meio por ser diferente. E a Top Bar, como a gente mexe um bocadinho mais, porque tem que ser um bocadinho mais manuseada, porque as abelhas, elas dão-se muito bem dentro desta colmeia, mas trabalham para o lado. Então a gente muitas vezes temos que sermos nós a puxar os topos para o lado e a mexer. Temos mais aquela tendência a ter que mexer um bocadinho mais. Mas é muito mais fácil trabalhar, não tem nada a ver com as outras colmeias, não é? É assim, na minha opinião, eu que trabalhei também com as lusitanas em primeiro lugar, posso dizer que ao princípio vai fazer uma confusão terrível. O pegar nas ceras, a gente estava habituados aos quadros que se pode pegar de qualquer maneira, apesar de não deixar bater, mas pode-se virar de qualquer maneira. Aqueles que têm que se ter atenção às ceras. De verão, então, pior ainda. Se já tem colmeias, sabe que a cera de verão é muito, mas muito mais mole do que de inverno. Eu digo que é opcional entre a Top Bar e a Varré. Porquê? Porque qualquer uma delas são feitas quase da mesma maneira. Têm janelas, pode ser feita observação por fora quando a pessoa quiser ir ver ou saber como é que o enxame está, se cresceu, se não cresceu, se tem mais abelhas, se tem menos, pode-se ver por fora, tanto numa como noutra. Quem já trabalhou com as lusitanas ou trabalha e se vai logo para a Varré, pode ir, pronto. Só que tem muita tendência, como é caixa, em comparar, ou seja, agarrar os topos das mesmas maneiras. A Varré adiciona-se as caixas por baixo, enquanto na Lusitana adiciona-se por cima para elas depositarem o mel. É uma coisa que também na nossa cabeça faz-nos um bocadinho confusão, mesmo sem nós querermos. Ah, Agora, assim, de repente, a Top Bar é engraçado porque a pessoa chega ali e vê logo que a colmeia é diferente. Já se adapta e já fica Já começa a mentalmente pensar que tem que tratá-la de uma maneira de maneira diferente do que diferente. as que já fazia. Por um lado, é um bocadinho por aí. Agora, o próprio enxame dentro da colmeia a crescer, numa varré, vai crescendo, tem a caixa meia ou mais de meia para o lado do cheia, adiciona-se logo outra vazia por baixo. Aliás, até que de verão se pode, a primeira caixa, estando menos de meia, já se pode adicionar outra por baixo, porque o calor normalmente sobe e não vai fazer diferença elas terem espaço vazio em baixo. A colmeia varré é muito parecida com o cortiço. A única diferença é que no cortiço não se conseguia ver nada, nem se conseguia mexer numa cera se fosse preciso ajudar um enxame, nem nada disso. Esta tem essas vantagens. Os enxames a crescer então dentro desses dois tipos de colmeia. Na Varré vai crescendo para baixo, mas muito parecido com a Lusitana. Na Top Bar, já uma vez me disseram assim: epá, mas estas colmeias só são boas para fazer criação. O enxame funciona de maneira diferente, ou seja, cresce muito mais criação do que numa colmeia normal. Deposita mel na altura que tem entrada de néctar, como nas outras colmeias. A grande diferença é que na colmeia Top Bar tem que se ter atenção a uma coisa. Nós temos dois topos ou três cheios de mel fechado ou percolado, tem que se começar a tirar mel. Elas só lá podem ter um quadro com mel
ao percolado. na primavera. Porque senão o enxame vai se dedicar a criar, a fazer criação, 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 epá, e depois temos ali 20 e tal topos. Às vezes chegamos a ter 10, 12 É quadros de uma, criação e um ou dois só com comida. é uma excelente colmeia para fazer abelhas, para fazer enxames, para quem se Fazer quiser dedicar, desdobramentos. quem se quiser dedicar a isso, para quem, por exemplo, se não tiver colmeia nenhuma, quiser iniciar na apicultura em geral, seja lá qual ela for, se começar pela Top Bar, imaginemos, só tem dinheiro para uma ou só quer experimentar uma. Começa com aquela, já sabe que para o ano pode tirar dali mais 2 ou 3 enxames, porque Ou elas mais. produzem. Se for um enxame bom, não é? Nem todos os enxames fazem isso. Pois, pois. Nem todos os enxames se adaptam Mas conforme o que a pronto, gente faz. isso é em qualquer Sim, colmeia. mas Mas entre é umas e aquilo outras para é fazer abelhas criação, 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 é muito criação, boa. categoria. Portanto, é complicado. É É, complicado porque a gente é gosta aquele das duas, é a um gente bocadinho diz, complicado a a gente gente dizer diz tem entre ter uma e mais, outra. a gente diz tem ter mais manutenção, porque é tal coisa. Se a gente deixa 2, 3 quadros de mel ao percolado, aquilo faz uma barreira, o enxame não cresce e entretanto enxameia. É uma colmeia ótima para quem gosta de. Ah, pá, apetece-me um quadro de mel. Chega lá, tira aquele topozinho de mel, corta, deixa lá uma tirinha, mete essa tirinha no sítio da criação e elas aumentam outra vez a criação. Quando têm comida, vão e depositam mel novamente. Só de inverno é que há que ter então atenção Quando e chegar aí já perto se do pode inverno. deixar, pois, deixar 2, 3 topos com mel, porque depois esse aí já vai ser só para elas se alimentarem. Portanto, epá, é mesmo opcional. Para ter uma experiência diferente, eu aconselhava a Top Bar. Eu acho que foi um bocadinho nesse sentido que tenho. Essa é a minha vontade, começar pela Top Bar, porque lá está, a barra é o inverso, digamos, da lusitana. Em vez É, de pôrmos alças em cima, ela vai crescendo para baixo e toda essa dinâmica é um bocadinho também adaptação. Mas eu acho que a Top Bar é isso. Acho que é mais limitativa, porque não dá aquele espaço de crescer em pilha e empirar aquilo até, não digo ao infinito, mas temos muito mais margem e damos mais tempo às abelhas até ter mais lá reservas e no certo. outro, na Top Bar, fica ali mais contido e lá está, temos que ter esse controle maior do mel, pelo que eu estou a perceber o que o Luís está a dizer, e temos que andar sempre ali num controle mais próximo e não nos dá ali tanto espaço de manobra, numa distração ou uma coisa que fique lá mais tempo. E pronto, mas acho que é por aí que vou para a Top Bar. É só realmente aprender a manusear, que é o mais importante, os E topos, esse é o desafio. É, completamente ao diferente. princípio eu nunca tirava mel das Top Bar. Eu assim, epá, estou numa zona que isto é terrível, eu não consigo tirar mel. Pois não, porque eu deixava 2, 3 topos com mel ao percolado. Quando ia para tirar, estava o enxame a preparar-se para enxamear. Eu disse, epá, mas isto faz muita criação e depois vai-se embora e não produz mel. Até que aprendi e cheguei à conclusão que se eu sacar o mel que está ao percolado de vez em quando, elas voltam a depositar. E enquanto estão a trabalhar ali, a depositar comida, também não aumentam já tanto mais a criação. Por isso é que a gente também, apesar de que a gente estamos sempre a experimentar e há outras colmeias que a gente, naturais que a gente quer experimentar e testar, porque é o nosso trabalho é estarmos sempre a fazer isso. A gente também depois optou também pela Varré e testar a Varré por causa disso mesmo, porque a Top Bar trabalha de uma maneira diferente e não produzia assim tanto. E aquilo fazia-nos confusão se seria da zona, dos enxames, andamos a testar, então resolvemos testar a outra, então agora temos, por isso é que temos duas diferentes. Não é que a gente não gosta de Top Bar e pudesse fazer só apiários e apiários daquela, é porque temos diferentes E e é assim temos engraçado. as duas coisas e as duas maneiras de trabalhar E que complementam-se, não é? complementam-se e é A muito. cresta como estão a fazer na centrifugadora é exatamente a mesma coisa, no caso da Top Bar. Ou tem Não, alguma. centrifugador, na apicultura natural, esquece. Porque é assim, um quadro de cera que não esteja no quadro de madeira com arames, se for para o centrifugador, vai-se partir todo. Pois é isso, porque o quadro ainda suporta, eu tenho um centrifugador e o quadro tem aquele suporte, mas quando sai, estava a ver como é que vocês estavam a fazer a nível Pois, de. não, Não, ó Hugo, é assim, o nosso mel é todo prensado. Ah, ok. E tanto na Top Bar como a Varré, o objetivo, até para as abelhas estarem melhor, é cortar a cera e deixá-las voltar a fazer cera de novo. Ou seja, nós cortamos a cera a 2 centímetros da madeira, do topo, deixamos aquela Uhum, tirinha de mel em cima e elas uhum. voltam a construir a cera dali para baixo como se tivesse uma tirinha de cera moldada. Pronto, é Tá. isso. Nem a propósito, tivemos esta semana a gravar um vídeo mesmo dentro deste tema que vai sair nas próximas semanas no nosso YouTube. Boa. já não me Yeah. lembrava. Só uma última curiosidade para também Sim, deixar sim. outras pessoas falarem. Na UARRE,
qual é o método que vocês têm sei que as dimensões são diferentes da lusitana, mas como é que colocam os quadros lá? Aquilo também é tubos? Como é que funciona? Então é assim, nas nossas varrés nós usamos a grelha espaçadora, como tem na colmeia lusitana, e o topo é encaixado como se fosse um quadro, só que é só o topo de cima. Sim. É uma Pronto. top bar, mas com umas réguas, não é? Desculpa, não percebi. É uma top bar, no fundo, com réguas, que Sim, com mete réguas, só com os réguas. topos. Porquê? Porque os planos da colmeia Varré original, feita pelo Emile Varré, que era um abade de 1800 e qualquer coisa, que eu agora não sei de cabeça, esses topos eram postos só encaixados na madeira, no recorte que a caixa tinha, e eram pregados. Eles funcionavam quase como o cortiço, nunca mexiam. Mesmo, No mesmo. início era, O no que eu início era ach... sozinho. Desculpa, o que eu achei interessante foi criar as réguas espaçadoras, que o espaço entre topos é, se não estou em erro, 1 centímetro, ou 0,8 milímetros ou 1 centímetro. Ahm, Achei interessante utilizar as réguas espaçadoras e os topos encaixadinhos, para nós, se precisarmos de tirar uma cera, o que às vezes me acontece é agarro na caixa barré, viro-a para a frente, deixo-a de lado, vou com a cera, porque elas às vezes soldam a cera à lateral à caixa. E então vou com a faca comprida, corto aquela beirinha da cera, volto a pôr a caixa direita e depois já consigo levantar os topos para cima à direita, como se fosse uma lusitana. Pronto, depois só o manusear a cera é que tem que ser com mais atenção, porque como não tem madeiras nem tem arames, ah, Uhum. é um bocadinho mais. Enquanto a pessoa não se habitua, é um bocadinho mais confuso. A gente começando a fazer aquilo 2, 3 vezes, epá, depois é como as outras colmeias, a gente depois já faz aquilo com os olhos fechados. Isso já não vai com o atrofio de ter medo das abelhas ou de coisa, porque há pessoas que nunca começaram e vão começar, têm que aprender tudo ao mesmo tempo. Já está habituado a estar no meio da confusão das abelhas, depois também é mais fácil, Pois, não é? pois. Eu acho que o conselho que eu dou às pessoas que estão a começar e quem está com medo, acho que é levar isto o mais natural possível e tentar não fazer movimentos bruscos, tentar estar ali a conviver. Também me acontece muito nas luvas a picarem, principalmente caixas mais agressivas, Pois. mas é tentar não fazermos qualquer movimento brusco e levar as coisas com mais tranquilidade e não entrar em stress, apesar de ser um desporto radical e É estarmos ali isso. sujeitos aos Aqui, enxames, isto a mas apicultura é um é, bocadinho um desporto zen, ou seja, é para se fazer com calma, não bater madeiras, não fazer é movimentos isso. bruscos, não bater caixas em cima umas das outras, como eu vejo muita gente fazer, e depois às tantas a pessoa já não vê nada porque há tantas abelhas de volta da pessoa. Às vezes é sem querer, porque as pessoas estão enervadas e não estão a É fazer as isso. coisas calmamente e querem, eu não posso ter isto muito tempo aberto e vamos fazer Exato, aberto. rápido. É. Vale mais ter calma, fazer como deve ser e se for preciso, que é o que a gente às vezes aconselha às pessoas que ensinamos, estás um bocadinho atrapalhado, um bocadinho aflito, já estás aí tempo demais, fecha a colmeia um bocadinho, sai um bocadinho daí, deixa isso tudo acalmar e depois volta outra vez a abrir naquele dia se tiver que o fazer. Pois. Vale mais às vezes isso do que aquele coisa Isto é todo. que eu aconselho aquela situação que a gente falou dos fatos e não sei o quê, a pessoa ir sempre bem equipada, não é fazer como alguns, ou que já têm muita experiência, ou que não têm Ou não amor ao tenha medo, ou cabedal. não tenha medo. Eu tenho medo, pronto. Eu digo, eu tenho abelhas há anos, mas tenho medo, porque basta uma abelha picar-me, epá, eu fico enervado de tal maneira que mesmo que eu consiga, que eu queira, não consigo estar ali na boa, as abelhas depois sentem. E depois a partir daí começam cada vez a andar mais de volta. Era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer, é mesmo isso, tentarmos ser o mais calmos possíveis, porque elas É, sentem isso, é um bocado como aos cavalos, elas pressentem que nós estamos nervosos, que é estamos mesmo. ali a fazer movimentos bruscos, porque isso é tranquilidade máxima e aproveitar, por exemplo, normalmente quando tem, no meu caso tenho em montanha, na zona aqui de Monte Alegre, de zona de Braga, aqui no norte, e apesar de eu ser de Lisboa e ser próximo de vocês, a zona do Sobreiro, da Ericeira, foi onde eu Aham. cresci, mas por motivos familiares vim para o norte e casei e vim para aqui. E tenho as abelhas em altitude e no verão e tudo, que é a altura que elas trabalham melhor, o cheirinho a mel, o cheirinho a cera, e observar primeiro, antes mesmo de abrir as caixas, perceber como é que elas estão a reagir, a entrar, a sair, o Mesmo. fluxo, a vespa asiática, tudo isso à mistura, Pois. é bastante interessante. Olha, Estávamos a obrigado. falar na parte calma, já estás a falar numa parte Exato, interessante. A mesma obrigado. asiática é terrível, pá, está-nos a dar cabo das abelhas todas e da paciência, mas pronto. Temos que arranjar métodos para controlar isso.
Pois, e conviver, porque não vamos conseguir erradicar, não, não, não. infelizmente. Eu Hoje em dia acredito que já é não como vai a lá. varroa, aquilo veio e acabou, já nunca mais desaparece. É isso, exato, é como as varroas, etc. Temos que Agora, arranjar métodos e formas de conseguir proteger. se nos adaptarmos, epá, eu acho que não tão fácil, mas vai-se conseguir ir mantendo à mesma. É isso. Obrigado. Podemos abrir novamente as perguntas com a reação com a mãozinha. Ok, Se, alguém quer fazer mais alguma perguntinha? É só se pôr aí a mais ninguém mãozinha. levantar, passamos para a pergunta do Miguel, que tinha mais uma. Então, se me permitem, Força, Por Miguel. favor, aí. eu tenho a pretensão, como vocês já perceberam e introduziram ao princípio, eu vivo em Angola Uhum. e o terreno aqui é muito vasto, não é? E então eu dedico-me a outra atividade no norte. Eu trabalho dentro da floresta do Maiombe, que é a segunda maior floresta do mundo, depois da Amazónia, onde foi isso que me puxou um bocado, onde as flores daquela floresta são imensuráveis, e o cheirinho que vem daquela floresta, ou seja, junta todo o romantismo para eu arriscar e meter-me nesta atividade. E quando vos descobri, até por acaso, porque um dia o Luís, não é? Sim, sim, sim. O Luís um dia publicou um acessório e eu interessei pelo acessório quando dei conta. Lembra-se, Luís? Qual já agora? Um acessório para triturar Ah, não. ramos que fez. Sim, Pronto, eu depois sim, sim. meti conversa com ele e quando dei conta estávamos Estávamos a falar de abelhas. a falar de abelhas e eu vi que tinha coisa. Pronto. Eu tenho essa pretensão de, no meio da floresta densa, tropical, Há de ser um sítio espetacular. E é. Mas, pronto, eu tenho lá um espaço que eu exploro porque eu dedico-me à extração do cacau e à transformação em chocolate. E como sabem, não sei se sabem, mas a árvore do cacau produz milhares de florzinhas. São essas florzinhas que vão dar umas cápsulas e as cápsulas nasce o cacau. Ou seja, eu quero juntar as duas coisas. Quero aqui a parte romântica de ter um mel que tem a ver com o cacau e numa floresta tão com tanta força como a floresta do Maiombe. E depois acaba... Sim. Desculpa, ia dizer, acaba por ter uma ajuda extra, porque é assim, eu não tenho a certeza, mas poderá ser que a abelha goste da flor do cacau e vai ajudar na polinização. Exatamente. Ou seja, vai ajudar na produção do cacau. Mas não é só isso, por acaso, nós temos lá, eu e os produtores lá de cacau, porque eu trabalho com produtores de lá já, e estou a procurar fazer a minha roça. Mas trabalho com os produtores lá. Nós temos lá um fenómeno que é os elefantes não sabem onde é que acaba a floresta e começam as lavras dos agricultores, e os elefantes vêm comer o cacau, vêm comer as bananas, vêm comer tudo. E eu soube, ou depois de estudos, que a presença de abelhas, afugenta completamente os elefantes. Eles abominam. Já ouvi num documentário uma abelha entra num ouvido de um monstro daqueles e ele fica louco e dizem que, pronto. É mesmo, afastam-os. Sim, eles depois ficam loucos e avançam e destroem tudo à frente, mas pronto, nunca mais lá voltam. Pois. Pronto. A minha questão é, eu no outro dia estava lá, aqui há pouco tempo, e disse, mas eu não vejo abelhas em lado nenhum. E quando estava lá num processo de secagem do cacau, vi uma abelha. Isto pode ser sinal que aqui, a floresta é imensa, são milhares de hectares, ok? Densa, com gorilas lá dentro, com todo tipo de flores, sem ser as do cacau, com todo tipo de flores. Mas a minha dúvida é, eu vi uma abelha só. É sinal de que a presença de uma abelha não é uma mais arisca que andou mais que os 300 ou 100 metros que elas se deslocam do enxame. É bom sinal ou eu tenho que procurar outros sinais para onde é que vou instalar a primeira colmeia, digamos? Pois, como é que eu posso interpretar isto positivamente? Só vi uma abelha. Certo. Miguel, é assim, uma coisa que eu acho bom tentar saber e tentar pesquisar um bocadinho lá, porque eu não conheço, também não sei adiantar, era que tipo de abelhas é que há por lá, abelhas nativas, porque é assim, se falarmos no Brasil, há a abelha, aqueles que dizem que é melífera, ou seja, que é parecida com a nossa abelha ibérica, só que é uma abelha cruzada com a abelha africana.
E essas abelhas aí acho que são um bocado complicadas de se trabalhar, apesar de trabalhar, só que implicam, ou seja, são abelhas muito mais agressivas, implica ter um dobro do cuidado com o equipamento, eh, E o cuidado de e por aí afora. manutenção dizem que são mais difíceis porque são abelhas mais agressivas. Pronto, e Mas até se eu trouxer uma abelha, ali perto se delas. eu trouxer uma abelha, há aqui zonas, há outras aqui não é por concelhos, aqui é por províncias. Há aqui outras províncias onde exploram naturalmente o mel, nesses cortiços, ainda se usa muito o método de cortiço, mas há outros apicultores, nomeadamente que tiveram formação em Portugal e que estão aqui e que se dedicaram a isso e que pertencem a associações noutras províncias, que não esta onde eu estou. E se eu comprar ou se eu adquirir abelhas, isso de uma abelha mais dócil, e se eu as levar para lá, é melhor ou é pior, segundo a vossa experiência, levar uma abelha para ela fazer a criação lá, não é? Para ela se reproduzir, ou ela vai atrair as abelhas locais? Não percebo. Não, que eu saiba, não vai atrair nada. Levar outra abelha para lá, poderemos estar a falar é de estar a incluir uma espécie que não é nativa. É de Angola, a espécie será de Angola, mas é de outra província, de outra zona onde ela se multiplica. Então à partida não tem problema nenhum. Não, pois só há que ter atenção, por exemplo, com o clima daquela zona, se elas se dão bem naquelas, ou se calhar não tem tantas por causa do clima. Poderá ser. Pronto, mas de resto, tirando o adaptar da abelha, pode levar-se, eu não sei, há leis de países para países. A gente aqui, por exemplo, há muitos apicultores a comprar abelhas fora do nosso país e buscar abelhas De outras raças à Europa, à China e afins. E trazem para cá e elas vão e até se adaptam. Mas pronto, a gente aqui temos um clima diferente do que o Miguel tem aí. Agora, se numa província ao lado, eu não sei o que é a distância de uma província aí, será a mesma coisa que pronto. Mas se numa província ao lado se tem aí abelhas e quer levar para o seu, Sim, levar numa à província para partida outra, acho que não haja problema. Não. Mas o facto de haver só uma, independente, vamos imaginar, ok, essa questão é bastante interessante. Eu agora ia Pode entrar ser uma nessa espécie. parte. Só uma é desanimador ou é animador? Para mim assim. é animador. O facto de só ter uma é quase a mesma coisa como eu às vezes olho para aqui e vejo uma joaninha no meu jardim, onde está tudo a pulverizar ao lado, há só uma joaninha. E eu E se fico calhar se feliz for nos outros não tem lá nenhuma. fico feliz porque é sinal que elas se calhar estão a começar a vir. Pode não ser muito bom logo na altura, mas pronto. Eu vou só lhe dizer assim um exemplo. A gente no nosso campo, a gente temos abelhas a 100 metros, temos abelhas dentro do nosso terreno, e eu às vezes estou lá no meio das hortas e daquelas coisas todas, e as abelhas vejo muito poucas. Portanto, uma abelha pode não ser sinal de coisa, porque São poucas abelhas. pode ter a ver com a floração da altura, porque é assim, a gente lá porque vê muitas flores, as abelhas nem sempre vão lá e não vão sempre. Agora que falaste nisso, era a dica que eu ia dar ao Miguel. Há de ser interessante tentar saber aí com alguém, ou tentar também pesquisar, que eu por acaso nunca pesquisei, é se a abelha daí da zona tem interesse na flor do cacau. Porque eu dou-lhe um exemplo, aqui em Portugal, as abelhas de cá, a abelha normal, a abelha melífera, a apis melífera, segundo aqui um colega meu, não é boa para polinizar a flor do tomate. Daí utilizarem um abelhão dentro das estufas para fazer a polinização da criação de tomate. E então nós tivemos a fazer uma experiência que era colocar núcleos ou colmeias à entrada das estufas, onde ele estava a tentar fazer produção de melão. Ou seja, saber se a abelha tem interesse naquele tipo de flor. Porque é assim, a gente olha, então o tomateiro tem tanta flor e eu não vejo aqui abelha nenhuma. Não, porque a abelha raramente vai ao tomateiro. Poderá ir uma ou outra. Se houver outras flores, ela não vai àquela. Pronto, o ideal, digamos, o romântico, vamos chamar assim, era que elas se alimentassem bastante do cacau e que isso afetasse o sabor de uma forma diferente. Isso era o ideal. Mas de resto, a floresta é tão cheia é impenetrável, pronto, é impenetrável. Só mesmo elas é que conseguem lá. É tão impenetrável que encontrarão alimento. Eu não vou precisar de plantar alimento nenhum, quer dizer, acho que não preciso, não preciso mesmo, porque são milhares de hectares disponíveis, ela só se deslocam um bocado, mas não preciso. O que eu estava a tentar dizer em relação às flores é porque, assim, a gente às vezes
tem muitas flores. A gente chega à primavera, há flores por tudo quanto é lado. E a gente depois diz assim: olha, temos aqui girassóis, temos isto, então, mas elas gostam tanto de girassol e a gente não vê abelhas no girassol. Naquela altura, o pólen ou o néctar daquela planta pode não estar propício ou apto Não está atrativo. para as abelhas. Há outra, há uma borragem que está melhor, há uma calêndula, sei lá, há milhares de. Há uma fruta madura. Pois, há uma fruta madura que elas gostam mais. E depois há outra coisa que é, as abelhas procuram o que precisam na altura. Se esta flor tem certas propriedades, o pólen desta flor tem mais nutrientes por uma coisa que elas estão a precisar na altura, elas vão antes a esta do que à outra que não tem o que elas precisam na altura. E isto só elas é que conseguem, ou pronto, Pois é, alguém mais que estude difícil, a mais gente coisa. pode é tentar A saber. gente vai tentando perceber e tentando ver como é que é, mas se viu, para mim, se viu uma abelha, é sinal que elas pelo menos andam por ali, adaptam-se por ali. Pois, Pode pois. não ter calhado numa altura certa, haver mais ou não, ou pode também não ter muitas abelhas aí na zona para conseguir ver e não viu na altura, não é? Pronto, esta zona é à beira da estrada, ela foi ali mesmo porque, lá está, que eu há bocado falava na frutose. O cacau, quando perde a polpa é doce e há a presença de tal frutose, e ela deve ter ido ali, descobriu ali que... porque já não aconteceu noutra área, uma distância de 200 quilómetros dali, nós estávamos a fazer a fermentação eu e mais uma equipa, estamos a fazer a fermentação do cacau e na altura que metemos o cacau, como aquilo é muito doce, caem na caixa de fermentação, escorre aquela polpa São a do cimo. aparecer as abelhas. E por acaso nessa zona apareceram milhares, mas não eram dóceis, não morderam ninguém nem nada. Basta lá ir uma e ver que aquilo que é bom. Vai comunicar Pois, às mas outras e as eu outras tenho os começam a meus... ir ali buscar comida. Eu ali só tinha, dessa vez, há uns 3 anos, eu só tinha lá um coxo de madeira. Agora, neste sítio, tenho 10 coxos. E nunca vi lá uma a tentar alimentar-se, porque ainda não descobriu, se calhar é por causa disso. São Às muitas vezes pode variáveis. ser, ou porque a floração do outro lado é melhor, ou Era isso que eu porque ia dizer. Ó. há muitas situações que pode acontecer isso. Tem que observar mais e depois é tal coisa, se quiser arriscar um enxame e experimentar a colocá-lo sempre nas condições melhores que puder encontrar para elas, testar, ver o que é que ele dá sem aventurar-se, que é o que a gente costuma dizer. As pessoas às vezes vão Pois. logo para grandes aventuras de despesa, de investimento. E experimente com menos, porque, pronto, como a gente estava a dizer, a gente não conhece muito, eu nem sequer sei se elas gostam do cacau. Ainda que estávamos a continuar com o Miguel, só lhe responder que eu, enquanto estávamos à espera e aqui a ligar a estas coisas todas, fiz aqui uma pesquisazinha rápida sobre a flor do cacau. Há variedades, eu não sei se é o caso da que tem aí, também não tenho conhecimento, e a pesquisa foi assim mesmo muito por cima. Há variedades do cacau que tem uma flor muito pequenininha. Não sei se é. Pronto. Acho que há abelhas, pelo menos a nossa daqui, aí era uma questão de investigar qual é a abelha que, por exemplo, que pretende trabalhar ou que consegue trabalhar, porque se eles estão aí a trabalhar, a abelha tem uma raça, tem um nome, não é? Se for a nossa abelha daqui, a Apis mellifera, ela não tem muita tendência a ir ao cacau. Há essa flor pequenininha do cacau, porque acho que ela é muito pequenininha e a abelha é Sim, sim. para conseguir entrar lá dentro. O que não significa, pelo que eu consegui perceber, que ela não vá. Existem polinizadores melhores, abelhas melhores para irem lá do que propriamente ela. Acho que a abelha sem ferrão é muito melhor para isso. Existem é bem mais pequenina Não sei, e eu acho. provavelmente. E há outras espécies de insetos que fazem a polinização do cacau. A Apis mellifera não é a melhor para isso. Mas se tiver outras flores nas redondezas, elas com certeza que vão lá. Se calhar por isso é que também não vê muitas aí, porque não são elas a Pois. fazer a polinização do cacau em si. Agora também é uma questão de saber que abelhas é que há aí, porque, por exemplo, se tiver a oportunidade de trabalhar, que a gente não conhece o trabalhar dessas abelhas, mas sei que é excelente, o trabalhar com abelha sem ferrão, coisa que a gente aqui não A consegue gente fazer sabe que isso. há muito é no Brasil. É Brasil, Ásia e há certas zonas da Angola e África também acho que há algumas. Olha, Mas não é todas porque é uma abelha que está em extinção, está mesmo a terminar, e se não houver gente a querer produzir com ela, acho que ela vai acabar
por desaparecer, porque até mesmo no Brasil, até onde eu sei, há muitos produtores que precisam daquela abelha porque ela poliniza plantas, por exemplo, como o cacau, e que eles não têm e começam a ter já problemas. Mas pronto, é uma questão, se calhar, do Miguel saber um bocadinho mais sobre que abelhas é que há aí. Isto estás a ver, a gente se pensar um bocadinho, isto tudo tem lógica, porque a abelha pequenininha, como eu estava a falar, no Brasil também produzem, pelos vistos, muito cacau. E por isso é que Cá, elas estão lá. ou não tem, ou Há quase esta não tem, e a gente também, daí a gente a ter as abelhas sem Sem fogão. Epá, fogão, estas coisas estão todas, acabam por estar todas Está tudo ligado. interligadas. Espetáculo, espetáculo, era a apis mellífera portuguesa na ter fogão, não era um. Isso é que dava um jeitão. Isso é que dava jeito. Era mesmo bom que a gente conseguisse cá tê-los sem fogão. E se calhar depois, não sei se vocês já viram, mas há zonas aqui no norte que fazem já terapia com a própria picada da abelha, tipo uma espécie de acupuntura Sim, sim. com o ferrão. Com fogão. Portanto, se Que não É um tiver. tema que apiterapia. nos pediram para Exatamente. explorar. É um tema que nos pediram para explorar nas dúvidas deste livro. Há de estar para breve. Um dia mais tarde. Era, por enquanto está um bocadinho fraquinho para esse aspecto, porque esse aspecto eu evito. Não, Essa mas parte há fica com muitas, dedo. há muitas terapias que se pode retirar da abelha sem ser só a picada. Certo. E é isso que estamos. Respiração também, exato. E aí escusamos, por exemplo, de estar a utilizar a abelha e a matar mais ainda para fazer esse tipo de tratamento. Terapia alternativa. Então, já ficamos menos por aqui, já somos cachinhos. Se calhar, não sei se tem alguma última. Desculpa. Faz mal. Se tem Força. alguma última pergunta, a gente ficamos se calhar por aqui. Sei que o caso do Miguel, por exemplo, não leu o livro, se calhar para a próxima vai ter mais algumas dúvidas. Vamos sempre contactando também por talvez mensagem. daqui a um tempo, em breve, a gente reúna aqui o grupo todo outra vez para dar mais tempo também a mais gente ler, porque a gente recebeu algumas mensagens de algumas pessoas a dizer que não tiveram tempo ainda, que não conseguiram ler. A gente só não queria estar a atrasar muito este encontro, mesmo por causa de quem já leu e quem já tinha dúvidas e queria ir-nos perguntando, então fizemos agora, a gente a ver se faz, depois numa altura lá mais para a frente. É tipo aquele bichinho do apicultor inicial. a gente Eu quero quer- ver se a colmeia já tem mel e se o enxame já cresceu e deixa ver como é que elas hoje estão. Queremos ir para a frente. Portanto, ficamos se calhar por aqui. Não sei se têm mais alguma pergunta, alguma questão. Está tudo feito. Entretanto, apareceu. Deixando por aqui, vou deixar alguns apontamentos. Uma das coisas que vou deixar, mesmo para as pessoas que estão depois a verem a gravação, no nosso grupo, será um PDF com os materiais e alguns links que nós compilamos dos materiais que usamos. Algumas fotos de cera nova e velha que nós também falámos no início, que mesmo eu acho que é super giro ver as diferenças para quem não conhece. Como estávamos a falar há pouco com a Miriam, temos a pretensão de começar a lançar outras mentorias e outras formas de expor o nosso conhecimento, como por exemplo ela perguntou a transformação do própolis, e aí se também quiserem falar um bocadinho mais sobre os nossos próximos passos, estão à vontade. E o que nós tínhamos intenções era de manter o grupo aberto durante mais algum tempo, mesmo para continuarmos com algumas dúvidas e partilhar novidades. E entretanto também que deixaram algumas pessoas no formulário outros temas, como a apicultura em cortiços, que tenho aqui apontado, as pragas, o oxálico, que foi coisas que nós não falámos aqui, que temos intenções de falar em breve e que deixaremos lá no grupo. Da minha parte, acho que está por aqui. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, acho que já respondemos a tudo. Espero que tenham gostado, e que depois vamos continuar a conversar, e não podemos parar por aqui porque as abelhas precisam da gente e a gente precisa mais delas ainda, e queremos continuar e fazer isto um bocadinho mais. E melhorar isto para nós e para elas. E para elas. E queremos espalhar um bocadinho mais a palavra da apicultura natural, porque as pessoas não conhecem muito as diferenças, nem sequer sabem a quase que existe, apesar de já estarmos nisto há muitos anos, mas se não fosse aqui a nossa rica internet,
a gente não conseguia espalhar tão bem e queremos trabalhar um bocadinho mais e mais, porque há necessidade disso e há muita gente com curiosidade e há muita gente cansada. Se calhar não sei se é o caso do Hugo ou se é só porque ele gosta de querer as coisas mais naturais, mas há muitas pessoas que a gente recebe muitos contactos realmente de pessoas que estão um bocadinho cansadas e desestimuladas, tanto pela vespa como pela varroa, que os tratamentos químicos já não estão a funcionar, as pessoas estão a perder muitas abelhas. Os Estados Unidos, por exemplo, eu vi uma notícia agora há pouco tempo, que os Estados Unidos este ano conseguiu perder entre, penso eu que era, não quero estar a falhar, mas acho que era de 60% para cima das abelhas este ano, completamente de repente. Está tudo desorientado com a morte das abelhas, de uma hora para outra ficam todas mortas dentro das colmeias. As pessoas estão a ficar muito aflitas porque estamos a deixar de ter abelhas. Então eu acho que é importante a gente Nos Estados continuar. Unidos não devia ser, eles dizem que o glifosato não faz mal, então não Mas devia matar não abelhas. devia matar, mas Não, mata. pá, não sei se é, estou a brincar um bocadinho, mas Mas está um bocadinho acho que tudo tem complicado. a ver. Portanto, acho que é um ofício para quem quer começar. Vamos começar, porque é o que é mais importante, é tê-las. Nem que seja só por hobby. É giro É e é pelo bonito. hobby, pela experiência, e por tudo o que elas nos dão, acho que isto é mais importante. Portanto, acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se continuarem a ter dúvidas ou se quiserem alguma coisa da nossa parte, o grupo, como a Mara estava a dizer, vai continuar, pelo menos por mais um tempo, aberto. Depois, se houver alguma coisa, a gente também informa e tem os nossos contactos. E se tiverem coisas, a gente vamos tentar estar sempre a gravar e a fazer vídeos. Se quiserem, às vezes, que há alguma coisa que a gente mostre mesmo em vídeos, estejam à vontade para nos mandar as vossas questões ou os vossos pedidos, que tentamos fazer isso, que é o que a gente gosta. Às vezes a gente já não sabe, se calhar não chegamos às vezes às pessoas que estão tão iniciantes ou à questão que elas têm, porque a gente, como já sabe das coisas, já estamos mais à frente, lançamos às vezes vídeos que são um bocadinho mais para quem está um bocadinho mais avançado ou alguma coisa. Portanto, se tiverem questões, digam, porque a gente às vezes esquece do que é que há uns anos atrás não Esquece quando sabíamos. não sabia também. Portanto, estejam à vontade, que nenhuma pergunta é demais, nem nenhuma pergunta é parva, nem nenhuma pergunta é fora do contexto, porque não somos obrigados a saber tudo e a gente tenta explicar as coisas Como a da gente melhor também não maneira. sabe tudo, Então, não é? claro, a gente não sabe tudo, nem para lá caminha. Isto é um mundo muito grande. Portanto, olha, obrigada a quem restou por aqui, à Jéssica, ao Hugo e ao Miguel, e à Mara também que está ali daquele lado. Obrigada a todos por terem estado aqui. E a mais alguém também E- participou e que agora não está os aqui, mas que participaram provavelmente ainda vai ver a gravação. e que vão ver depois. Agradeço-vos muito e agradeço também a confiança que tiveram em comprar o livro de antemão e de confiarem no nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Se alguém quiser, Obrigado. pronto. E continuem nesse projeto e nesse processo, porque é importante, e eu falo por experiência de também tive-me a apoiar noutros apicultores, e às vezes há muita coisa aquela coisa de presunção, eu já faço isto há muitos anos, eu já sei tudo e mais alguma coisa, e às vezes em vez de se ajudarem, entre ajudarem, é mais, veem como, lá está, ele vai pôr umas abelhas aqui no meu radar, e há bocado o Luís estava a falar uma coisa dos javalis, ou daqueles de dois patas, também É isso. acontece muito dos amigos do alheio, É. que já me aconteceu a mim, roubarem colmeias, face depois a vespa e tudo mais que temos que enfrentar. Portanto, quanto mais unidos e lançarmos mais a apicultura, melhor, porque está em extinção mesmo, as abelhas e o conhecimento. Pois, é mesmo. E o conhecimento mais natural, mais antigo, pena, ao mesmo tempo tenho pena não ter conseguido ter mais, desde aquela apicultura dos cortiços, que em princípio Exatamente. era quase um sonho, né? Era pôr um cortiço, deixar as abelhas lá e depois no ano seguinte ir lá e tirar uns X de quilos de mel e pôr outro cortiço outra vez vazio e pronto, e estava a andar. Tempos de ouro. Hoje, Agora já não, mas pronto. Agora temos que se adaptar e ir tentando melhorar, mas elas estão aí e são precisas. É mais difícil, mas nós somos teimosos. Muito teimosos. Ajuda a transportar uns enxames de vez em quando mais longe e trazê-los. É muito mais leve do que uma caixa. É bastante mais leve. Pois. Então pronto, acho que Sim, vamos dar senhora. por terminado. Então, olha, prazer de ter falado com todos, espero ter ajudado e até o dia E destes. até um dia destes. Obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Adeus, boa tarde.